Fala pessoal, beleza com vocês? Daniel Gustavo aqui no canal Podfire. Vamos começar mais um episódio então para vocês. Esse episódio trouxe convidados muito especiais, como sempre são especiais, mas agora é especial em dobro, vocês vão entender por que já já. Hoje, pessoal, a gente está com nada mais nada menos aqui do que a Have It Up. Digam aí. Já começou, é? Já começou! É também com a apresentação dessa, né? É, pois Tudo é. bom, cara? Cara, ó, quero dizer primeiro que é um imenso prazer e satisfação em ter vocês aqui. Lembro até hoje de um dos primeiros vídeos que eu vi no canal de vocês. Eu não lembro mais a linha do tempo aí, mas eu fiquei impressionado com aquele Civic SI distracionando horrores lá, né? Também não tinha muito contato com o universo Honda ainda, comecei a ter lá, quem sabe até isso foi o precursor aí da... Pontapé inicial. É, o pontapé inicial de tudo, né? Legal. Mas um grande prazer mesmo, tô assim... Sabe quando você fala assim, pô, gosto tanto dos caras, os caras estão na minha frente aqui, é um negócio meio de ídolo, assim. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas... Muito obrigado por terem aceitado o convite e estar aqui com a gente cara. lá. Mas é sempre um prazer, cara. Pra gente também, cara. A gente despencou lá de Vila Velha, pô, pra estar aqui pra prestigiar. Sim. Não, seu por isso canal também. Com certeza, cara. Com Joia, certeza. muito obrigado. Você falou de um assunto aí que eu quero que você traga depois no bate-papo, tá? Diga. Esse negócio de Civic SI distracionando. Ih, Isso cara, é uma polêmica, cara, que vale a pena a gente falar sobre essa parada depois. Mas você tá no controle. Não, tranquilo, cara. Cara, olha só, o podcast acabou se tornando um podcast de histórias, né? O pessoal acaba se inspirando muito nas histórias que são contadas aqui, né? E aí eu queria aproveitar essa oportunidade e perguntar da história de vocês. Vocês são Have It Up desde quando? E começaram a ter contato com o carro desde quando? Como é que foi a paixão? Essa paixão já começou nos Honda ou não? Detalhe, pessoal, todas as perguntas que eu estou fazendo eu já sei as respostas, mas eu quero ver eles falarem. Como é que começou a paixão por carro? Guilherme Primeiro. trouxe uma coisa Você pediu pra trazer alguma coisa aí, até ó. pra mim é raro, porque já tem muitos anos que eu não vejo essas fotos. Obviamente lembro de cada situação dessa, Sim. tá? Mas é claro que a nossa paixão por carro não começou com Hondas, até porque eu tô com 50 anos, o Guilherme tá com 52 anos. 52. E como a época permitia, eu aprendi a dirigir com 8 anos de idade. 8. A idade que o meu filho tem hoje, que anda mal de Eu bicicleta. também com 8. Olha só, Pois é. cara. E No Maverick, né? Isso. Com Você com também que foi no idade a Maverick, gente né? saía sozinho de carro? 10 anos de idade eu dirigia sozinho. Jogavam Rapaz. uma almofada, 2 almofadas no banco do Maverick, chegava o máximo pra frente. Minha mãe tinha uma loja de roupa, ficava, sei lá, uns 5 minutos da nossa casa. A gente entrava no Mavericão e tinha que ir lá, 10 horas da noite, fechar as vitrines, né, da loja. E meu pai já, pô, cara, eu não quero ir lá fechar as vitrines. Esses meninos já dirigem, cara, largava, vai lá. E a gente entrava. Mas eu falo pra ele de vez em quando, É. ele deverá assistir aqui, né? Uhum. Só que eu falo com ele, rapaz, você era maluco, cara. Mole, cara. Maluco. Você se imagina Mas era deixar outra seu época, filho né? sair hoje com Era um outra carro? época. Cara, mas isso é só assim, isso é uma base da história. As coisas que aconteceram, Sim. vou citar uma. Sim. O I não era nada. Até que um dia a polícia olhou, cara, 2 pivetes dentro do carro. Você Parou a imagina gente, o Maverick, só dava pra ver o tampo da cabeça. 10 horas da noite, Aquele 2 volantão desse tamanho assim. pararam a gente e tal, e o guarda não tinha como, não sei se ele tava de moto, o que tava na época e tal, teve que deixar a moto lá, como é que eu faço E era pra levar polícia esse carro pra civil, delegacia? porque era polícia Sim, civil. ele foi de moto e, eu não sei se foi Guilherme, fui eu, foi dirigindo pra delegacia. Dirigindo pra delegacia aí. Olha, eu vou parar vocês porque vocês estão dirigindo e tal, mas vai dirigindo até ali. Era outro tempo, cara. E chegou lá, meu pai conversou com os guardas e falou, não, eles dirigem muito bem. Foi a primeira frase dele. Mas também é o seguinte, histórias. a quantidade de carro na rua era bem menor. Não, Suponho eu diferente. que era bem menor e tal. Não que justifique, né? Mas. Cara, era uma época muito diferente. Tem uma foto de um Passat do Guilherme aí que só usava placa na frente, porque a placa de trás com lacre, né? Mas só usava a placa na frente para viajar.
todos os guardas da cidade conheciam ele, achavam um carro lindo sem placa. Entendi. Era um Pointer baixo, com as rodas BBS e tal. E obviamente, quando tirava a placa da frente do carro, o carro ficava muito mais bonito. E os guardas, de vez em quando, a gente passava, dava só aquela buzinadinha e o cara... Ó, disfarçadamente ali. Tá filé. É outra coisa, ele já, história. na cidade era um negócio assim, isso era final da década, essa da placa, né? Década de 80. Cara, Ia do a gente Maverick, conhecia- década de 70. Década de 70, o Maverick foi um 77 e um 79 que o papai teve. E eu aprendi a dirigir no 77. No carro 77. 4 cilindros. 4 cilindros. Na época ainda falei, mas eu não entendia muito para poder... Eu cheguei a falar alguma coisa, eu lembro quando ele foi comprar o carro, negócio de Sei. V8, e papai gostava muito, até que a gente também acabou indo para esse negócio de carro por causa dele, né? Isso que eu ia perguntar, se a paixão Sim. já vem de pai, seu pai é Não, mecânico, tem gostava. alguma coisa a ver com mecânica? É DNA mesmo. DNA. DNA mesmo. Gostava. No Brasil teve uma época de gasolina que chamava gasolina azul. Sim. Era uma gasolina específica e eu lembro que esse cara só abastecia todos os carros dele. Esse cara é meu pai, tá? Aham. Ele só abastecia os carros dele com gasolina azul. E eu né? Às vezes pensei- dava uma cor diferente No por causa do escape chumbo. do carro. Eu pensei que era lenda esse negócio da gasolina azul. Não. Eu pensei que era uma aditivada que chamavam de gasolina azul. Não, era um Tinha até troço um- poderosíssimo. Então, cara, tinha um cara que fazia publicidade aqui, meu pai me conta essa história. Ele tinha um Alfa Romeo, daqueles que, eu esqueci o nome agora, era um Alfa antigo. Eu sei, era o Alfa 2300 também. Isso, era o Alfa 2300. Isso aí. Aí ele fazia publicidade e tal, compra os produtos de fulano e tal, ajude o fulano de tal a colocar gasolina azul na Alfa dele e tal. mesmo. Aí eu achei que era um apelido, mas não, era real mesmo o E ele negócio. Então, só andava na azul. E ele gostava, ele tinha um Fuscão 1500. Rapaz, agora eu confundi, mas que era isso mesmo, 1500. Que depois saiu o Super Fuscão. Super 1600. Fuscão, que era né? 1600, tinha até aquela capa atrás assim. Certo. Algumas coisas são meio difíceis de lembrar, porque eu também era muito guri, né? Isso é 70 baixo, eu tinha 4 anos, 5 anos, né? Então, mas eu lembro dessa história tinha quando saiu o Super Fuscão, que tinha... É porque hoje é raro você ver isso por aí, né? Mas ele tinha uma tampa de plástico preta naquelas entradas de ar. Isso, que dava porque ali o um- ar que passava pelo teto dele, pegava ele para ele poder jogar mais ar para... Praticamente uma Porsche. Praticamente uma Porsche, isso aí. Mais ou menos a mesma ideia ali de captação de ar. Conceito, né? Conceito, né? Conceito. E devia ser cabuloso naquela época, porque não tinha importação nenhuma, né, cara? Você tinha Nada. uns 4 ou 5 modelos de carro e só mais nada, era de cara. Dodge, né, tinha GM, Volkswagen. Mas a GM tinha o quê? No máximo o Chevette? Não, 70, o Chevette é 74, Opala, né? Opala, Chevette veio em 74. É. A Ford tinha Corcel, Corcel 1. Corcel 1. Daniel, qual o carro hoje que você, por exemplo, teria mais curiosidades de andar no mundo? No mundo. Alguém te desse a oportunidade de você andar em qualquer carro do mundo. Puta merda, hein, cara? Agora... Lascou o Fala, pau da goiaba. fala um lascou, carro cara. que seja Aí assim, fica que você já difícil, sabe né? que já está entre os 10 aí que você tem à vontade. Eu acho que eu gostaria de andar no NSX. Legal, Beleza. você foi bem É. puritano, hein? É. Eu pensei que você ia falar um Bugatti Veyron Eu desses também aí. Ah, pensei. não, isso. cara, não, cara. Eu não penso nisso, sabia, cara? Eu não sei se é porque é um negócio tão longe. Só que eu também não gosto de falar que é longe, porque o que é longe Não, hoje não, mas pode eu ser tô te perto, dando mas- essa opção. Sim, mas tô te eu dando não- essa opção. Então, Você sabe o que acontece? Eu tava falando um negócio com um funcionário meu esses dias. Ele tem o Oscar, vocês vão conhecer ele, super gente boa. Ele tem um Gol Turbo, ele é apezeiro, tem uma tatuagem de Fusca aqui no braço. Né? Eu falei pra ele que quando ele foi fazer a entrevista, ele veio de manga comprida. ó, eu não quero me Vou perder. esconder. Eu fiz a pergunta pra lançar uma conversa, Sim, tá? Mas sim, vamos lá, vamos lá. vou chegar lá. Vamos lá. E aí ele tava falando sobre turbo, Gol Turbo, né? E eu tenho um sonho de ter um carro turbo desde a adolescência, nunca realizei ainda, né? Um dia eu ainda vou realizar um carro turbo montado, não original, o original também é top, mas montado, né? E ele tava falando isso com ele e tal. E aí eu citei com ele, o primeiro carro que eu tive foi um Passat Village 84, 1.6 a álcool, motor MD ainda. Da MD. E aquele carro me dava uma sensação, não tava falando nem com o Oscar, tava falando com outro rapaz que veio aí, vocês vão conhecer ele também. Me dava uma sensação de homem, uma interação de homem e máquina muito maior do que a gente tem hoje nos carros. Com toda entendeu? certeza. E aí que eu quero chegar. O Bugatti Veyron deve ser um negócio de outro planeta, mas ele não deve dar tanta
interação homem-máquina como um carro mais simples, entendeu? Tipo um NSX. O NSX é um V6, um C. Do Senna, né? Dirigindo. Isso, exatamente. Aquele punta-taco com o mocassim dele lá, que não dá pra esquecer, entendeu? É, muito bom. Porra, um carro com motor central, deve ser o ronco ali na tua orelha, deve ser uma experiência fantástica. Mas por que eu perguntei isso, cara? É porque eu posso garantir pra você, se você tivesse dito qualquer carro do mundo, se existia aí algum carro de 20 milhões de reais que alguém dissesse, hoje, sinceramente, eu não consigo nem comparar a vontade que eu teria de andar num carro desse como eu tinha vontade de andar num Gol GT. Olha só. Na época, a gente lançou o Gol GT, a gente queria e começou a se organizar para comprar um Gol GT. Deve ter foto do que a gente comprou aí. De repente a gente mostra aqui na... Vai estar por aqui. Foto tem bastante, hein? Aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui na... Chega aí, direto. Esse aqui é o Gol GT. Gol GT 1984. Isso aí. O primeiro do primeiro. Pois é, e a gente conseguiu chegar lá e comprar o Gol GT e tal, mas a vontade que a gente tinha na época, que idade, sei lá, eu sou de 71, então eu tinha o quê? 13 anos. 13 anos. A vontade que eu tinha de andar num carro desse, andar sentado lá naquele banco recaro, com aquela lateral gordinha, aquele banco igual essa mesa aqui, Sim. ela nunca mais vai se repetir com nenhum outro carro. Nada É verdade. Pode lançar um carro, ó, esse carro aqui, Alan, ele tem... Flutua magnético. Não, ele tem... que for, não é nem um Ele é um elétrico, carro, não. ele é um carro de rua aí com 25 mil cavalos. Rapaz, deve ser forte. A minha vontade, devido à mistura de sensações, da pouca idade, Sim. As limitações da época de Sim. andar num Gol GT, isso nunca mais... Cara, eu não vou impressionante. sentir mais essa Talvez sensação. o pessoal mais novo que estiver assistindo não vai entender, cara, não vai entender. Isso aqui era tão revolucionário. Isso que eu ia falar, né? Porque Era até então era só cara. Fusca. O Gol veio em era uns 80, negócio, isso aqui, mas era só ar. Isso aqui marcou a época, foi o seguinte, veio em 84, foi esse carro e o Escort XR3. Nossa, o XR3 Nossa, era com aquele aerofólio traseiro macio. Porra, cara. Você apertava o dedo assim. Isso mesmo. Que material é esse? O cara andar O teto solar de manivelinha. Isso, o limpador de farol que você apertava e saía água no cara. farol. Então, Caramba, 84. cara. Aquilo era um troço... mas Ainda muito com aqueles bom. farolzinhos de milha redondo, que os caras botavam a capinha branca, CBR, escrito assim. isso aí. sim. Porra, E a gente sempre que alcançava a compra de algum carro e tal, queria inovar com alguma coisa. Eu lembro que numa viagem que a gente teve que fazer, a gente trabalhava na época com importação de som de carro de uma empresa de Nova York. E voltou Guilherme com essas rodas aqui, ó. Nossa. Galera, isso é um Ômega. Que ano é isso, Guilherme? O Ômega 93. A foto é 94. A foto de 94, pedi pro Fred mostrar essa foto aí. 94, aro 18, né? Vai ter aqui, aro 18. Aqui, ó, o Ômega aqui, ó. Depois mostra aí, Fred. Cara, isso na época. Olha aí. Meu pai Pois trabalhava na GM na época e. A maior roda... acabei que eu te cortei, mas para não perder a linha lá, Sim. na época tinha um negócio todo muito... Roda, era muito ligado em roda. Hoje ainda é, né? Mas você não tinha nada além de 15 polegadas. Assim, a maioria dos carros era aro 13. 14 era aquele negócio. Quando lançou o 15, meu Deus do céu. Quem tinha o 15, a gente sabia, assim... Nos dedos, né? Olha, as coisas Guilherme eram muito sempre diferentes. foi muito mais radical que eu. Sempre. Eu comprei um jogo de aro 17 para um Ibiza, meu, que eu tinha um Ibizazinho. Aqui, esse aqui, Tá ó. aqui, esse aqui, Vai mostrar lá? Eu tinha esse Ibiza aqui, ó. E eu usei uma semana e não aguentei aqui, cara. Duro pra caramba. Quanto a suspensão do Ibiza, cara. Aquilo com um carro zero começou a bater tudo. Eu falei, opa, na hora que eu ofereci, antes de eu abrir a boca, já compraram. E Guilherme não, Guilherme viajava. Parti logo pro 18. 18 e viajava e quando com esse a gente tinha Ômega. tudo era 15. Na verdade, eu nem sabia que isso existia. A gente foi para os Estados Unidos. Quando chegou lá, eu vi aquele negócio, Cara, o olhinho Cara, a gente brilhou voltou assim, ó. com 8 rodas E como é que montadas. trazia, cara? Mas não era diferente, cara, era diferente. Eu lembro aquilo passando na esteira. Na esteira. E assim, teve a uma cabeça- moça a que cabeça olhou rodando assim, ó. assim e falou assim, gente, tem muita gente doida no mundo. E pra mim aquilo tava tão normal. Não, e vocês que são ligados com carro, chegar nos Estados Unidos e ver o que é o carro lá. Isso que ano? Década de 90 já?
Foi... Quando eu comprei essas rodas, sim, foi início de 94. Então, A gente aqui comprou. você tinha, não tinha aberto as importações ainda, tinha meia dúzia de modelo. Chegou lá, você tinha um absurdo de era carro, loucura, cara. quando chegou. Loja de roda, você se perdia lá dentro, cara. A infinidade de rodas e de pneus e de tudo. Eu lembro que o Guilherme trouxe pneu para esse carro aqui, pneu tão top, que ele usou, sei lá, 6 meses, um Dunlop que tinha super Acabou. macio, o pneu acabou com 6 meses, a dificuldade para arrumar E pra arrumar depois outro pneu. Imagino. Loucura, Caramba, não tinha cara, nada que dessas coisa coisas aqui, louca, não. hein, cara. E por isso, obviamente, nosso primeiro contato, era isso que a gente estava falando, não foi com Honda. O primeiro contato que eu tive com Honda foi com um D16, com VTEC. E eu andei no carro e eu já... 127 cavalos. Isso, e eu já fiquei impressionado. 127 cavalos não é No tanta 1.6? coisa, mas no 1.6. E ele tinha uma disposição de girar. Sim, Eu falei, sim. cara, esse carro gira direitinho. Não me assustou, mas me chamou a atenção para coisa. E aí você quer saber? Então já o meu contato mesmo com Honda, o nosso contato, foi na época desse Ômega aqui. O que aconteceu? Beleza, andei naquele carro, achei interessante e chamei um amigo meu, Julinho, vamos passar um final de semana no Rio? Tinha uma história engraçada. um amigo nosso lá que disponibilizava um apartamento pra gente ficar lá quando quisesse. Então a gente às vezes ia lá, passava um final de semana. Aí eu tinha um Fiesta 0 km nessa época. Aí tô passeando com o Fiesta lá no Rio. Ele falou, para. Eu falei, uai. Ele falou, cara, para nesse concessionário aqui. Para nesse concessionário aqui. Eu falei, mas por quê? Ele falou, vamos andar naquele carro ali. Tinha um VTI. Nossa. Parado na frente, usado. É. Aí eu olhei pra ele e falei, mas você quer Ele andar... já sabia do que se tratava. Ele imaginava. Aham. Ele falou, não, Sabia tal. de literatura. Certo. Eu falei, vamos lá. Revista Quatro Nós Rodas. estamos passeando, cara. Vamos lá, vamos andar no carro. Aí paramos na concessionária Honda, ali na barra ali, aquela principal da barra ali. Avenida das Américas. Isso, Avenida das Américas. Entrei, aí os vendedores assim e tal, um vendedor apareceu solícito, eu falei, a gente queria andar naquele carro que tá ali fora. Ele, qual? Eu falei, aquele VTI. Rapaz, o cara voou em cima da chave, assim, agarrou e veio todo sorridente. Eu Ele falei, queria uma desculpa pra andar também. exatamente. Aí eu olhei, aí ele não se aguentou. Ele falou, cara, eu adoro quando alguém vem andar nesse carro. Aí eu peguei o carro e tal, aí fui saindo, ele foi falando, ó, esse carro é um carro 1.6, tem 160 cavalos de fábrica. Eu fiquei curioso quanto de pressão o carro usava. Aí ele, como assim? Eu falei, 1.6, o carro 1.6. Ele falou, eu falei, 160 cavalos. Eu falei, turbo. Aí ele, não. O carro é aspirado. Eu falei, mas vocês estão futucando o carro aqui para eu falei, o carro não vai ter lenta, né? Não, é original. Eu falei, não, cara, não. A coisa não combina. Não tem como. Aí eu falei, cara, será? Aí esse amigo meu no banco de trás, é isso mesmo, rapaz. Falei pra você, pra gente parar pra andar, liguei, saí. Aí eu olhei pra aquele painel, falei, tava tudo estranho, cara. O negócio avermelhando lá depois de 8 mil. Aí ele falou, deixa eu te pedir uma coisa, o vendedor. Não troque enquanto não cortar. Já começa aí. O cara já era rondeiro, qualquer um no Brasil. Ratatá, né? Mas você sabe o quê? Quando eu tinha o meu SI, as pessoas pediam pra andar e eu deixava andar. O cara com 5 mil trocava. Trocava, é normal. Aí eu falei, cara, as pessoas não sabem. Aí eu falava assim, cara, segura o pé, segura os pés, segura o pé. E quando dava a puxada, o cara alucinava. E eu acho que devia acontecer a mesma coisa lá. Aí saí, rapaz, eu empurrei o pé. Na hora que aquilo passou ali, que começou a girar mesmo, aquele negócio entrou nos meus poros, assim, meu irmão. Mas ele também fez esse. Ele trocou antes. Trocou antes, com na medo de primeira, explodir tudo, porque Sim, eu andava, sim. eu até então andava de carros que gerava 6.100, 6.300 RPM, E cara. já era muito, já. O que eu fiz? Voltei imediatamente para Vila Velha e falei, deixa eu vender o Fiesta que eu vou lá pegar aquele carro. Aí, Guilherme de Ômega olhou e falou, você é louco, cara? Você tá com um carro zero, Fiesta completo zero, você vai vender e comprar um carro 93? 92, sei lá que ano que era o carro. Já era usado já o VTI. É usado. Aí eu falei, não vou, você não imagina e tal. Esse cara ficou brabo, aí botei pra vender, fui lá, peguei o carro, voltei. Sabe o que ele fez? Não andou no carro durante uma semana. Fiz greve. Eu vou andar, Ele falou, andar de Ômega, ele cara. falou que ia me dar couro de 1.6. Eu falei, rapaz, não anda, saindo 600. parado não anda. De alta você vai andar, mas saindo parado não anda. Ele falou, Alan, o que você E eu ainda tá... fiz e me perguntou, é turbo, né? Ele não... Esquece, você ficou Porque louco. eu acho que da na época já cabeça. tinha uns Eclipse turbo, não já? Tinha alguma coisa Eclipse. tinha. Eclipse era carro de jogador de futebol que os caras falavam e Eclipse era tal. muita raridade, né, cara? Eclipse era caríssimo e tal. Sim, Aí, sim.
Aí você pelo menos sabia, era um 2.0 turbo. Ok. Tudo ok. bem, não, para andar com ômega. Aí o Guilherme, um dia, eu falei, em tanto insistir, depois de uma semana, ele falou, vamos lá, vamos andar. Aí eu fui para um lugar que eu já sabia na maldade que a rua não tinha entrada Tudo de na carro, mas maldade. tudo fechadinho, não tinha casa, não tinha nada, mas a rua bem fechada mesmo. E ele foi andando, batendo papo, devagar. Cozinhando galo, só. Aí contornei no lugar e entrei de primeira na rua e fui subindo RPM. Eu já lembro o que ele falou. Não, foi 6 mil. Ele ficou olhando pro contagiro. Fica olhando que quando chegar a 6 mil... Eu vou acelerar. Quer dizer, onde seu ômega acabou? Eu vou acelerar, lá que eu vou acelerar. Aí ele olhou aquela conversa estranha. Aí na hora que chegou 6 mil, cara, pé no porão. Cara, o troço pendurou, entrou segunda, pendurou, entrou terceira. Era um VTI original, mas foi suficiente para... eu e Guilherme, a gente não tem costume de xingar, mas Guilherme soltou um sonoro PQP, assim, ele falou... 3 vezes, repetido. Na hora ele já o seguinte, imagina isso turbo, foi a primeira frase dele. Imagina isso turbo e tal, não sei o quê. O que fizemos? Vamos embora nos Estados Unidos comprar kit para esse carro? Cheguei lá nos Estados Unidos, o cara falou, mas você vai fazer turbo? Eu falei, claro, cara, o carro tá no limite, é 160 cavalos. Ele, que limite, cara? Mal começou. O carro aspirado tem como ganhar aí tranquilamente 100 cavalos. Eu falei, que isso, cara? Sério? Era um mundo muito diferente, cara, pra gente. Assim, a gente mas tava os muito ômegas e envolvido. os Fiestas não tinham preparação. Até então não tinha preparação. Cara, aquela época... Assim, na boa, comparar a preparação num Fiesta para comparar uma preparação num VTI, a base é muito fenomenal. Sim. Tanto que se enganava um pouco a gente. Cara, será possível que esse carro tem como ganhar tanto? E eu fui com esse amigo meu que me apresentou. Fomos nos Estados Unidos e aí o cara falou, vamos dar uma volta, tem um ali atrás. É importante frisar um negócio antes de você falar isso, é o seguinte, nossa internet chamava-se Revista 4 Rodas, cara. Você tinha que esperar a revista chegar na banca para você ir lá pegar e a gente devorava aquilo, cara. E ver as novidades e tal. Hoje em dia, cara, as pessoas têm acesso à informação assim derramada para tudo quanto é lado, de tudo quanto é tipo de coisa. Então a gente só tinha acesso àquele ali. Época nossa de arrancada, você chegasse alguém que viesse do futuro e viesse falar alguma coisa, eu sei que já existia. Eu sei hoje, né, que no passado existia, mas biela forjada, pistão forjado, se alguém falar, cara, o que é isso, cara? Ninguém tinha noção disso ali. Não sabia até onde vai ainda as coisas, né? Década de 80, não tinha noção mas do até que tinha tubo possível. já era difícil, cara. A gente foi lá para esse cara tinha uma preparadora e a gente chegou lá no carro, olhei o carro, era um EG branquinho. E era o que ele tinha lá dentro, cara, era joia fina mesmo. Era de uma marca chamada Jun, J-U-N, que fazia peças de altíssima qualidade para o mercado japonês e o que sobrava eles mandavam para o mercado americano. Ou seja, ó, se alguém não comprar aqui, vocês têm o direito de comprar. Olha só. E esse cara era representante da Jun. Ele me mostrou uma carta. Ó, a Jun falou que ó, o que sobrar, vocês têm direito. Se não sobrar, vocês não compram nada. Olha, cara. E eu saí com um carro desse, de carona, né? O mecânico dele lá saiu comigo e falou que o carro tinha 270 cavalos. Aspirado. Ele ligou e aquilo vibrando, o carro vibrando, marcha lenta normal, mas o carro vibrando aí. Cara, os caras já estavam lá na frente, calço rígido, o negócio já era bruto, variável, tudo, troço pau quebrando. Cara, a gente saiu com aquele carro, esse cara veio, levou esse carro lá para uns 7 mil assim de primeira e pedalou. Foi a 10. O trem foi lá perto de 10 mil, empurrou segunda, empurrou terceira. Eu falei, para, ele falou, você tá com medo? Eu falei, não contorna e vai pra loja. Vamos comprar. Volta pra loja. Volta pra loja. Apagou turbo Não na quero minha mais cabeça. perder tempo. Ele apagou turbo. Na hora eu falei, cara, eu calculei, não porque ele andaria mais com turbo, de forma alguma. Mas você tem um carro daquele que tinha um stroke para 1.8. Você tem um carro daquele 1.8 aspirado que você podia usar na rua todo dia, fazendo aquilo, Sim. aquilo para mim foi assustador, mano. Eu acho que esse é o diferencial dos Honda. Por causa do VTEC, você tem um carro de rua e um carro com potência a hora que você quiser. Na verdade é um conjunto de coisas. O VTEC Sim, é a chave mestra. Negócio, isso aí. Mas tudo harmonizado. Você vê um carro de 270 cavalos com com lenta de 1000, isso aí. Não existe. Isso aí. Não existe. Aí voltou, só que aí chegou lá, eu falei, cara, quanto é que é isso aí tudo?
E eu não era um cara cheio de dinheiro, meu irmão. Aí ele jogou assim e tal. Eu falei, rapaz, vai faltar uma ponta e tal, mas ele olhou quanto vai faltar. Aí eu calculei, eu tava tão doido que ele falou, não, eu faço desconto pra você. Na hora que eu fui pagar, ele falou, não, mas cadê o dinheiro? Ele falou, não, rapaz, faltou 2-0 aí no que você tá achando que é. Eu olhei e tirei 2-0 lá, que eu não tava nem enxergando direito. Rapaz. Cara, era uma fábula, velho. Não, uma Alan fábula. achou que era $1.800 a preparação. Isso aí. E eu tava com tinha $1.600 no bolso. Falei, mais que Tipo assim, o suficiente cara, pra comprar um monte de coisa. Tipo assim, vou dar esse desconto de $200 pros meninos Sim, lá do sim. Brasil, né? É. Só que não era... 1.200. Era 12 mil. Era 18 mil dólares, velho. Puta, 18 mil dólares em 1990. Pra fazer tudo no carro. Tudo. Stroker kit, tudo que você pode imaginar. Não, se você for procurar um bom stroker hoje de um K20, só o stroker, você vai pagar em torno... Um stroker bom, seus 3.500, 4.000 dólares. E outra, era um AM, era um standalone, era injetor, era fuel Sim. rail, era tudo, Só injeção absolutamente standalone. tudo que É. existia Coletor. naquele carro. Esse tudo aí hoje é barato. 18 mil dólares. Hoje é barato. Mas eu nem sei as que moedas eu já... não sei, eu não sei. Tem E outra que fazer a coisa, conta, mas cara, custa mais que isso. Custa mais que isso. Isso era peça de inovação. Hoje você encontra um monte de peça de série B barata, mas não existia opção, cara. A opção era muito cara, era importado do Japão e tal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Bicho, eu tenho esses $1.600 aqui, o que eu compro? Ele falou, compra isso, isso, isso. Eu falei, cara, eu vou pro Brasil e eu vou me movimentar e tal, e eu vou comprar esse negócio, eu vou comprando aos poucos. E aí, cara, a gente já tava com um VTI branco, que ficava na garagem, eu comprando peça devagarinho, e a galera botou o apelido dele de quê? É o Gasparzinho. Fantasminha, que caralho, ninguém parada, vê. é. Fantasminha que não machuca ninguém, tá lá, tá escondido e nunca anda, só promete, fala que o carro vai andar muito. Amigo, né? Zoação de amigo, não tinha zoação de internet, era entre amigos. Sim. E aí o pessoal, e aí, cadê o Gasparzinho? Eu falei, não, o Gaspar vai sair um dia de lá e vai assombrar todo mundo. Calma, rapaz. Quando sair, você se prepara. Cara, não tinha relógio AF, não tinha nada. A gente montou o carro, regulou o carro com o que a gente tinha na época, de ouvido, olhando vela e tal, regulamos o carro. AEM, eu aprendi a mexer, fui Mas para os Estados como que Unidos. regula, cara, na injeção? AEM, Já- cara. Não, você vai sentindo o carro, vendo vela, a gente Sim, tinha mas formas. era a injeção original. Nesse Não. aqui, Tirou a injeção e botou um standalone, Já tinha isso lá, uma AEM standalone. Você despluga aquele despluga um, chicote pluga outro. original e pluga outra, só que ela tá virgem. Aí você Entendi. tem que Programar ela construir toda. tudo. cara, programação de computador mesmo assim? Mas ela é uma interface tipo uma Rondata, tipo uma Certo. Tuner. Já tem um só código que base lá. Só que ela é muito mais, eu considero, ela é muito mais complexa, ela é muito mais completa do que você usar um ECU original, ela é uma ECU feita para corrida. E aí fizemos o carro, primeiro teste, um amigo nosso que só fazia carro turbo é o seguinte, era um doente com turbo, e ele ria desse negócio do carro, mas muito amigo. E tem um muito detalhe, amigo. como o carro demorou a ficar pronto, e eu e o Alan viajava para os Estados Unidos, ia pra pista lá, acelerava com o carro assim e ficava doido. voltava com a referência na cabeça. Falava o pessoal, só que o que acontecia? Se dava nos O carros de pessoal- house, daqui era fichinha. O Tinha pessoal, aqui- Vai vendo, vai vendo. o pessoal tava na mesma pilha que a gente tinha antes. A gente não acreditava. Não acreditava, né? Isso, coisa de louco. Aí ficou os dois enrolados, que os dois aqui tiveram experiência, na hora que falava pros outros, eles reagiam e a gente entendia, igual a gente reagiu. Sim, então você não claro, podia nem claro. falar nada. Claro. Mas aí isso foi passando o tempo, demorou a ficar pronto. Esse amigo meu, quando o carro ficou pronto, ele falou assim, rapaz, vocês deram tanto azar, que eu terminei um Santana agora que não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, essas coisas na época. Já era luxo. Galera, essas coisas na época, galera, quando tirava o carro andava mais. Ninguém acelerava Os um caras carro com cortavam ar-condicionado. correndo do ar-condicionado. cara. É, isso aí. Então ele falou, ó, é um Santana pelado 2.0 com 0,8 de pressão. Ele falou, você tem certeza que você quer trazer Gasparzinho para acelerar com um carro desse? Eu falei, rapaz, você vai tomar Só que a gente tinha um detalhe, né? Ele não conhecia o lado de cá. Eu conheci os dois. A gente conhecia Tive os dois. vários É, Volkswagen Turbo. Aí paramos num lugar, aí ele baixou o vidro, ele falou, vai. Eu falei, Vai Ele queria que você. fosse na Vai frente, você. cara. Vai você. Aí ele me chama de Martã. Ele falou, Martã, você tá doidão. Eu falei, não tô não, cara. Vai você. Eu falei, vai que você vai ouvir uma moto passando por você. Isso que eu ia falar. Aí ele saiu, aquele Santana, lixando aquele trem. Rapaz, o Gaspar saiu, tome 9.500.
Mas rápido passou, abriu o quê? Nós temos esse vídeo até hoje, acho que temos esse vídeo. Do lado de fora. Eu vou te falar, ele passou, eu tava no teto de um carro do outro lado da rodovia filmando para poder pegar. Aí tá vindo o farol, você só viu aquele barulho de aspiração do VTEC vindo, e eu já sabia que ia vir na frente e que a lenha ia ser grande. Foi 20 carros. Mas é o frente, seguinte, só para você ter ideia, muito, deu mais. Quando eu falei assim, o pessoal tava comentando e ainda houve o seguinte... a discussão de quantos carros foi. Quantos carros deu? Aí um falou o seguinte, rapaz, deu uns 20 carros, o outro, só se for 20 ônibus. Porque eu filmando, eu fiz o seguinte, eu estava mais ou menos 1,5 km de distância do local onde começou. Você já pegou quando passa o já carro estava embora, aberto. para depois voltar a câmera para poder pegar outro carro passando. Era coisa de... Que isso, cara. E a cara do apezeiro depois? Não, cara, muito amigo. Depois sentamos, ele riu demais, ele falou, não, agora eu quero Não, andar. ele Isso riu começou demais. um processo nosso, sempre respeitoso, porque as fotos sim, claro, dizem claro. que a gente gosta de carro, cara. Sim. Hoje, sinceramente, muito menos, como eu te expliquei, a vontade que tinha de andar num carro desse. Sim. Tô com 50 anos, Guilherme com 52, muito menos do que a gente gostava. A gente tem, inclusive, em termos de coração, assim, de vontade, nós temos até outras prioridades na frente de carro, Claro. tá? Mas a gente, com muito respeito, começou a dizer o seguinte, cara, se vocês não abrirem os olhos de vocês para isso aqui, isso já está acontecendo lá fora há muito tempo. Verdade. E a gente começou, então, a investir nos Hondas, tá? Até o ponto que a gente ficou reconhecido por conta disso. Por enquanto, era um hobby de vocês, era uma paixão de vocês. A gente fazia nosso carro. E como foi tudo isso aqui. Certo. E aí, o que aconteceu? Que é interessante depois, não sei se ele tem como ir, enquanto está a conversa, e soltando algumas fotos dessa aqui depois, enquanto a gente está falando. Né? Ah, sim, tá. A gente digitaliza ela. Legal. Isso aí. E aí o que aconteceu? Tem muita coisa, tem desde Uno, né? Uno, Fiat Ibiza. Fiat Ibiza, cara. Fuscão amarelo, depois você vai jogando tudo lá. Tem Fuscão o ponteiro amarelo, do Ômega pendurado querendo. Chevette. O ponteiro tá aqui, ó. Um Ômega cortando a 260 km por hora, 6.000 RPM. Caramba, tinha tudo. Meu. XR3 conversível. Cara, isso aí... Era isso legal, aí né? É top, hein? Aí o que aconteceu, cara, com o lance de Honda? Um amigo falou o seguinte, cara, eu só tive, desde que a Audi chegou no Brasil, eu só tive Audi. E o que eu compro para preparar? Aí era 2007 e a gente falou, compra um SI, cara. Tinha acabado de lançamento. Compre cara. um SI, ou seja, o que eu compro para preparar? Eu não sou preparador, eu faço meu carro. Compre um SI, compra você um SI, vai você preparar um SI. No outro dia, 2 SI lá na porta de casa. Um prata e um vermelho. Os 2 irmãos foram lá comprar 2 SI. Olha só, cara. Cadê eu mostrei aqui não, foi a foto no celular certo. que eu mostrei pra você. Depois aí o cara do lá. prata falou, tá aí o SI, vamos preparar? Eu falei, vamos preparar o quê, cara? Não, você falou que era pra preparar e também muito amigo. Muito então, amigo. até 2007 era hobby. Era hobby. A Rev Up só surgiu em 2007. Até 2007 era hobby assim, a gente não tinha esse nome, certo, mas a gente mexia nos nossos Hondas intensamente. Entendi. A ponto do Gaspar, o Gaspar usou essas peças cara, de cima e embaixo. Tudo, aquilo que eu andei nos Estados Unidos eu fiz aqui, com álcool lá. Há praticamente 20 anos atrás, né? Então, isso aí. O carro daqui ainda era álcool, ou seja, ainda tinha mais potência que o de lá. E aí o que aconteceu, cara? A gente falou, cara, a gente vai ter que se virar. Não existia nenhum reflash. A Hondata ainda não fazia reflash pro SI. Cara, vai ter que se virar. A gente pediu, pesquisou e pediu a Grady para mandar um piggyback com a promessa de... E-Manage. E-Manage. E eu tenho foto disso também, vê se eu te mando. Dessa Grady instalada no carro dele. E aí a gente perguntou, a gente só tem uma pergunta, a gente sabe que isso aqui vai controlar ponto, sabe que isso aqui vai controlar combustível, mas eu quero saber se isso aqui vai fazer o RPM passar. Estou colocando comando no carro, já existia comando e tal. Sabia que precisava gerar muito mais o carro para poder aproveitar a preparação. Já existia comando? Não, vocês que fizeram comando. Não, comando existia importado. Porque existia Civic antes do SI. Aquele EP3. O K20 veio antes. O K20 veio em 2001. É mesmo? Ele veio antes. Mas eu pensei que tinha vindo o K20, mas aquele capado, aquele K20 dos Acordes. Ele vinha TBI
com cabo. O cabo. Isso. Só procurar RSX Type S. Isso aí. Eu não Type sabia S. disso, cara. Tá? Não E sabia, tinha não. o Civic também, o tinha o SI, SI, EP3, acho que é. A gente tinha também eu o saco muito, eu e o Guilherme, muito de negócio de nomenclatura de chassi, Na essas época coisas. a gente sabia, hoje em dia a gente já tá meio... Aí, cara, já tinha comando, mas não tinha a parte eletrônica, porque o SI veio com outro SCU, veio com TBI eletrônica e tal. Beleza. Quando instalamos, conseguimos instalar, cara, foi um problema que o cabo que vem para você fazer, você plugava na iManage e plugava na SCU para poder fazer toda a transmissão. Certo. O cabo veio errado. Veio todo errado. Cara, aquilo foi um desespero, um pesadelo para acertar aquilo Não tudo. tinha o diagrama. Aí, em contato com a Grady e tal, o pessoal da Grady foi excepcional, cara. O dono entrou em contato com a gente e foi muito solícito. Mas o carro não passou o RPM, continuava cortando. Aí ele entrou em contato, cara, eu vou devolver o dinheiro de vocês. Eu falei, cara, não, deixa o dinheiro aí. Nos outros carros passa. Ele mostrou um Celica, um Toyota Celica, passando RPM. Eu falei, cara, não é possível. Eu falei, não, E cara... naquela época era só aquele ali que a gente ficava em cima de um carro, desenvolvendo coisa. Então, eu falei, eu vou parar, vou desistir por quê? Não, Não deixa pra lá. Já vamos tá tentar. 90% do negócio. A diversão é pegar. Passou Beleza. 3 meses, cara, eu descobri o segredo de como eu tinha Não pode que fazer. trazer muito isso aqui pro Alan, não, porque... Não, já vai varar amanhã já, né? Senão ele fala até às 6 horas da manhã. Aí, o que eu fiz? Eu descobri o jeito de fazer passar. E aí avisei pra eles, beleza e tal, conseguimos. E depois disso veio a Rondata. E aí a gente lançou um videozinho. Não tinha e-mail de Revirap, não tinha nada. Vídeo do funeral do corte de giro do SI. Ou seja, a gente enterrou o corte de giro do SI. Inclusive o YouTube tava no começo. No começo. Pois é, cara. O YouTube é 2005. O canal nosso é 2006. Então, o meu canal também mas eu comecei a postar em 2014. Ok. Que eu só criei o canal em A gente 2006, mas não começou a postar, movimentado. Aí o que aconteceu, cara? Começou a aparecer gente lá, falando um monte de coisa e a gente nem olhava para aquilo, cara. A gente só queria postar alguma coisa para mandar o link para amigos nossos. Isso. E aí, cara... Não era uma divulgação, era uma fração do hobby. Na verdade, não tinha-se a visão de que aquilo poderia se tornar uma divulgação. Ah, não. Ainda mais não. tão Não, poderosa você quanto não- é hoje. Não queria. E não queria. Não queria. Não, a gente brigou muito com isso por muito tempo. Para não querer, pra não queria fazer. nada de oficina, nada de... E aí, cara, o que aconteceu? Já vou entrar agora, já vou começar a mesclar para o Black Bull, pode? Pode? Beleza. Uma coisinha antes. Porque tem a ver, né? Você descobriu o segredo lá para desbloquear a central e tal. Você é um cara da informática? Não. Não. Quando eu morei nos Estados Unidos e eu andava com essa galera de pista e eu olhava os caras, tinha um cara chamado Sardes, era um preparador, um cara muito reconhecido nessa parte eletrônica e eu acabei fazendo amizade com ele e sentava do lado e olhava, ele falou, Alan, eu lembro do termo dele, um dia, cara, você do jeito que você é interessado, você tá vendo hoje isso aqui como aquela tela da Matrix, né? Mas um dia você vai olhar isso virar aqui, imagem cara, pra isso você. aqui vai virar o espelho onde você tá vendo o seu rosto. É interessante como que a gente lembra disso, né? Isso aí. Lembra dessa frase desse cara. Tem frase que marca muito, Marca né, cara? demais, porque era isso mesmo. É igual aquelas letrinhas do filme Matrix, que vai passando Eu assim. não que você entendia vai- nada daquilo. E aí eu fui pegando, fui ouvindo, fui aprendendo. E eu tive uma grande oportunidade de pegar uma coisa mais barra pesada, que era um AEM, para fazer no meu carro. E aí eu tinha liberdade e eu morava dentro da garagem do prédio, cara. Eu descia toda hora para fazer um upload que eu tinha aprendido alguma coisa, deitava, aquilo deve ser assim, e fui me interessando até deixar aquele carro um relógio. Show. E aí acabou que eu não tinha problema, no carro nunca quebrou, não teve problema de nada, podia ter acontecido, porque eu tinha certa noção, mas cada carro, por exemplo... A noção, usa um ponto na de ignição. verdade, Verdade. vinha dos carburados. Isso aí, então, cara... O pessoal aí não sabe aí como é que é. Tiveram carburado também. Sim, até, infelizmente, acabou que na hora não trouxe as fotos aqui, era esse Gol aqui, ó. Que a gente Mas eu posso mandar pra vocês desmanchou depois pra um Gol colocar. um Gol Aí. GTS novinho para fazer de Depois do arrancada, GT, cara. depois do GT vermelho, a gente foi com o GT vermelho comprar um GTS preto, Massa. assim que lançou no O Rio de GTS Janeiro. era É, 88, né? Que lançou em 88, se não me engano. 87. Esse aqui é 7, o 87, retrovisor é. do 8 era mais na frente, do 7 era um pouquinho mais atrás. Esse Aí aqui é o foi 7. Entendi. eu, Alan e papai nesse carro aqui.
buscar um outro lá, a gente veio dirigindo. E seu pai ficando maluco com essas coisas de potência, andando junto com vocês, Ele curtindo gostava, também ou não? A gente herdou dele, ué. Ué, mas ele tinha medo disso? A ou gente ele... pedia muito para ele para botar turbo num carro nosso, nesse Gol GTS, e existia um lugar que a gente queria, que era fazer na Sprint Turbo no Rio, que era o mais próximo. Aí tô eu almoçando, a gente já tinha pedido, já tinha uns 6 meses, não ia dar em nada, né? Tô eu almoçando, comendo arroz, feijão, purê de batata e bife. Eu lembro perfeitamente. Tô comendo aquilo ali, eu ouvi meu pai pegar o telefone e... Eu tô comendo, ele tá. Vai ligar para algum lugar aí, algum amigo, alguma coisa. Na hora que eu fui levar o garfo na boca, eu ouvi: alô, é da Sprint Turbo? O garfo quase que vazou dentro da boca. Aí eu olhei pra cara de Guilherme, tipo assim, cara, esse cara não tá ligando na Sprint Turbo à toa. Pelo menos ele vai. E, cara, essa é outra história muito bacana, que a gente levou o carro e escondeu. O carro voltou pronto e não avisamos pra ninguém. E deixamos o carro na garagem e os amigos eram tão íntimos e era todo mundo tão louco por carro que Júnior Eliezer foi lá na garagem, na noite que o carro chegou, com uma lanterna, colocou, olhou o escape atrás e falou: tem coisa aí. Virou coisa aí. Como é que chama aqueles jornais que dá um furo de reportagem? Tabloide, né? Cara, pode ser assim, o pessoal mais novo da internet talvez não vai conseguir nem entender. São coisas que as pessoas, só quem viveu, né? A informação tinha muito mais, ela era muito mais valiosa. Sim. Hoje em dia um troço pega e explode. O cara tinha que ficar procurando saber. Hoje você tem acesso a muitas novidades ao mesmo tempo e elas não se tornam relevantes. A novidade não tem o mesmo valor. Porque é muita coisa junto embolada. Assim, se você voltar um tempo, se você falasse pra você mesmo naquela época, ou na época do Maverick lá, que hoje você poderia estar ligando para alguém por vídeo do outro lado do mundo. Sim. Você ia a gente fala isso. Sabe o que eu fiz ontem? Entendeu? Eu terminei ontem. Ontem eu fui levar meu pai no hospital para fazer uns exames. E Guilherme estava super ocupado com a nossa viagem. E eu falei: não, Guilherme, deixa que eu levo e tal. Meu pai não está podendo dirigir, não vão mandar ele de Uber e tal. Sim. E fui lá. Enquanto meu pai está fazendo o exame, eu estava terminando um tour em T300 no Canadá. Cara, é outra coisa que eu vou chegar depois. Sim, terminando um tour em T300 no Canadá, o celular do lado pipocando, um cara falou: estou aqui na sua cidade, acabei de comprar uma CR-V. Tem como fazer? Eu falei: cara, você tá onde? Porque ele ia viajar, ele ia embora com o carro. Ele ia para Minas. Eu falei: cara, você tá onde? Aí ele me mandou a localização. Eu falei: você tá mais ou menos perto de mim. Aí eu mandei minha localização, ele falou: você tá no hospital, cara? Aí eu falei: cara, eu tô, mas eu tô fazendo carro aqui, meu pai tá assim, assim, assim. Ele falou: se eu levar aí, você faz? Você já anda com o notebook como se fosse Eu tava com o notebook pele? fazendo o carro no Canadá. O cara entrou com a CR-V, eu já fui plugando, fiz o carro do cara todo. Aí no final o cara andou lá dentro do estacionamento mesmo, que era grande, deu para empurrar uma primeira lá dentro do estacionamento. Aí ele olhou e falou: cara, que sensacional e tal. Aí a gente foi conversar, eu falei: bem, você parece que já tinha falado com o Guilherme e tal, você sabe o valor? Ele: valor? Não tô nem sabendo de nada. Você já fez aí? Nossa. Como é que é isso? E aí o cara, fiquei muito satisfeito, pagou ali mesmo o negócio, eu voltei, finalizei o carro no Canadá, voltei e fiz mais 2 carros no escritório. Que loucura, cara. A dinâmica é totalmente diferente dessa época. Sim. Quando eu saí, a gente ia para Vitória. Coisas acontecendo no dia. A gente ia de Vila Velha para Vitória num monte de carro e nesse dia foi um amigo meu, chamado Júnior também, e ele achou estranho, a gente andava com os carros lambidos naquela época, ele achou estranho, o banco era tudo na posição e tal, que tinha uma camisa em cima do painel. Não é normal uma camisa em cima do painel, mas a camisa era para esconder o relógio de pressão do turbo. Maldades! Pra ninguém ver. Maldades! E tinha um Opala 6 cilindros, cara. Você tinha que pôr aquelas coxinhas de retalho que os taxistas botavam pra não rachar o painel. Aí eu não ia aguentar, ia ter que comprar uma bola de siri daqui. Alavanca de marcha de temas e tudo mais, aquelas bolas de vidro no Fusca. Isso aí. E aí chegamos lá, cara, e acabou que tinha um lugar separado lá e tal. A gente falou: não, hoje a gente veio aqui acelerar com o Opala 6 cilindros turbo. Aí o cara botou a mão na barriga, deu uma risada. E o negócio, quando tinha um carro muito mais forte, era sempre assim: o cara parava e falava pra você: vai. E eu... exatamente como no VTI, eu falei: vai não, vai você. Aí o cara: pô,
Ô, Helles, ô inseto, você tá com um Gol, cara, um troço de extração dianteira 1.8, você tá achando que eu vou sair na sua frente com o Opala? Um Opala com uma Weber, com comando e tal. O Opala, na hora que começou já a sair de banda, eu já saí, era 0508. Um carro daquele bem feito, com álcool e tudo. Aí saía, passou muito na frente da galera lá, e aí tinha a zoação já da época, que não era na internet, mas era pior, era ao vivo. Rapaz, já deu uma confusão. Zoar, você não falou que o zoar cara tinha que ser cara a cara. Tinha que ser cara. Aí tem uns caras que não sabem lidar com a zoeira e tal. Mas acabou que ficou todo mundo Todo bem. mundo era muito amigo. Todo mundo era muito amigo, mas tinha aquela ingresia. Mas até hoje tem, Não, cara. Até hoje. Rondeiro. Os caras falam pra tem. mim. Tem um amigo meu que tem uma oficina de Peugeot e Citroën. Baita sofredor. Um abraço aí, ô David. Ele é muito gente boa. Já veio aqui, vai vir de novo. Rapaz, não Ele fala de fica me carro zoando. francês não, pai. Acho que o papai vai ver esse vídeo, ele comprou um. Nossa, Ele comprou sim. um Fluence. Nossa senhora. Esse rapaz, ele ligou esse dia pra mim. Ô, Zé Mané, é o seguinte. Tem um guincho aqui que veio trazer uma 2001, uma Peugeot 3008 pra mim. E tem uma merda de um Honda HRV na traseira do guincho aqui. E essa porra estragou o freio de mão, não quer soltar. Como é que eu faço pra destravar esse negócio aqui? Aí a gente fica se zoando assim, sabe? Existe esse lance. E quanto mais a gente que é monomarca, a impressão que as pessoas têm da gente, cara, é que a gente é fanático com Honda e só com Não é. Não, Esse dia veio de um jeito amigo nenhum. meu aqui com um Jetta TSI. Que carro legal, cara. Que muito carro legal. legal de andar. Sabe qual é o carro mais interessante que eu já andei na minha vida em eficiência de motor? O que mais me deixou impressionado não foi nenhum Honda. Eu estava nos Estados Unidos, lançou o RX-8 e um cara botou um Mazda RX-8, o cara botou 0,8 num 3 rotores. 3 rotores. Caramba. Cara, na hora que eu sentei naquilo, que o cara Eu ainda lembro quando ele ligou pra mim. Dava pra sentir pela voz dele que ele tava branco. Eu ia dizer, eu fiquei da cor dessa mesa aqui, porque, cara, 0,8, eu falei que isso não pode ser 0,8, cara. Caramba, o negócio é tão animal assim, eu nunca nem cheguei perto do negócio aqui. O original é 2, né? Eu creio Dois que original, rotores? eu não entendo muito bem disso não, mas eu sei que 3 rotores É o 3 rotores. é punk. E o cara botou uma turbina grande ali, cara... Eu lembro que ele já falou assim, até 7 mil não é nada não, mas quando começa de 7 mil para 8, entra outro motor, de 8 Depois, para 9. Gostou da sonoplastia aí? De 9 para 10, de 10 para 11, de 11 para 12, de 12 para 13, o negócio... Cara, é abuso o negócio, cara. Rapaz. Então, cara, a gente não dá esse status para uma marca. Não vai ser uma marca de carro que vai estar acima de carro. Claro que não. De claro que forma não. alguma, cara. Então, muito se engana. Pra gente, por exemplo, na arrancada, o topo da cadeia alimentar é o V8, ponto. Ponto, irmão. Olha só, Os nós temos um Hondas negócio andam aqui bem? na Claro frente que andam mostra, bem, comprova mas- isso aqui. Tudo guardado. Aí, ó. Sim. Eu acho que de papel dos carros novos, acho que eu não tenho nenhuma. Mas de toda Tá tudo guardado. essa multimarcas aqui que a gente já Não, teve, ele tá não- tudo guardado aqui, ó. E fora que é o seguinte também, você não pode mudar a história. Aham. Você não pode apagar que você teve um Escort XR3, apagar que você teve um Gol GT. Eu não posso apagar que eu tive o meu Passat, que eu adorava, e se fosse hoje ficaria muito mais tempo com ele. Não posso, Mas, cara. inclusive, uma coisa que o Alan falou, nada hoje, nada, você tem que deixar isso bem claro, que a gente falou do Gol GT. Sim. Nada tem o significado. Nada com Honda, chega a 10%, posso garantir pra você. Chega nunca. Nem 10% Da- do que significou Da isso aqui loucura pra que a gente. gente tinha por um Gol Mas GT, o negócio cara. aqui, É verdade. gente- A memória, pra você, tem um nada de significado Honda. totalmente diferente. Pra outros, Gol GT não é nada e tal. A última vez que eu estive nos Estados Unidos, eu tive numa preparadora com o dono da K-Tuner, que estava lotada de NSX desse novo, eles trabalham com preparação do NSX novo. Bicho, é incrível, eu nunca nem falei isso para os amigos, que fica até mal, cara. O cara falou, pô, vamos dar uma volta nesse NSX, eu tava fazendo alguma outra coisa lá que eu precisava fazer, eu falei, cara, daqui a pouco a gente vai andar. Acabei não andando. Bicho, se fosse na época um Gol GT desse aqui, alguém falava, vamos dar, você tá Quando o cara louco. olhar, o cara desapareceu. Então, tá acorrentado Tá dentro do acorrentado. carro. Não, Entrou, botou algema lá, vamos, agora. De jeito nenhum, cara. Mas de é jeito verdade, nenhum. é verdade. E aí, mesclando essa situação do Gol GT e dessas marcas que a gente curtiu demais, Gol GTS, a gente pegou esse Gol GTS e começou a preparar ele, fomos intensificando a preparação para um campeonato de arrancada que
o Guilherme até botou há muito tempo atrás, muitas pessoas pediam um canal específico só com esses vídeos lá da arrancada. Depois aí da época de vocês YouTube, podem sim. colocar isso junto. Só tem isso lá, só tem as etapas completas da arrancada, a gente arrancando com esse gol. Caramba, e cara, eu esse queria ver cara, isso. mandar pra você. E esse cara fez uma coisa impressionante. Eu hoje, se eu entrar num carro pra ir numa arrancada, cara, eu acho que eu vou tremer igual vara verde. Eu não tenho mais essa pegada, cara. A vida Não, mudou mas você demais. dirige pra caramba, pelo amor de Mas- Deus. Aquela vez que você remapeou meu SI, rapaz do céu, cara. Mas olha só, é o momento. Você tá naquela coisa ali, você vou acelerar, vou andar, Claro. e tá de boa. Agora, você parar, igual isso aqui era igual um bloco de gelo. Eu era igual um bloco de gelo, Não cara. tinha responsabilidade Nenhuma. na época. Quando a gente fazia arrancada, Alan começou acho que 16 para 17 anos. Era como Só era, vi o fim da reta e acabou. como era CBA, tá? Então você não precisava ter carteira. Se você tivesse a carteira de piloto, era legalizado você dentro. dentro daquele ambiente Entendi. igual o piloto aí de 14 anos, dirige Fórmula, tudo E aí, pode. como é que aconteceu o que ele inventou? E eu vou mesclar dois assuntos. O ratatatatata do Honda com o que eu vou falar. Às vezes as pessoas falam, entra alguém lá no nosso perfil lá do Instagram, e aí, estão fazendo esse carro aí para ser uma lixadeira ou estão fazendo esse carro para andar de verdade? Putz. Não, é normal, cara. A internet, ela proporciona o cara tacar em você o que ele tiver dentro dele. É verdade. Ele vai tacar, ele vai pegar o que tiver dentro dele e vai tacar em você. É verdade. Então não importa, como disse um cara que está nessa sala aqui, já tem há uns 12 anos ele falou isso pra mim e eu guardei isso. O Ebenezer falou pra mim, Alan, não importa o que fazem com você, cara. Importa o que você faz com o que fizeram com você. E de Verdade. fato é. Então às vezes a gente deixa de responder, mas essa é uma oportunidade legal. Existem duas coisas muito legais em desempenho de carro, seja ele tração dianteira ou traseira. O integral é mais complexo fazer isso. Uma coisa é você botar um carro para andar. E você precisa, estou falando de relógio, você precisa de tração. Certo. Isso é muito legal, mas não é tão coliseu como segunda, terceira. Não vai distracionar em terceira. Quarta, não, quarta não pode. Aí ele cola lá no 8500, 9000 e vai distracionando de quarta. Aí você fala, cara, não pode. Se ele botar quinta, aí é de outro planeta. Aí você coloca uma quinta e o carro distraciona de quinta. Não há como dizer que isso vai ser rápido. E não é para ser rápido. Isso é um Show-off. Aham. Isso é uma demonstração de um conjunto de coisas que os seus sentidos apreciam. Sim. Você vê o contagiro grudando, sabendo que o carro está numa quinta marcha e ouvindo o barulho do É corte. uma gente quebra até de botou lá no- paradigma. Cara, é uma A gente botou no nosso lixadeira. canal lá, uma sériezinha chamada Coliseu. Coliseu. Eu vi. Isso aí. É só vi. moeção Então, desse respondendo às pessoas que perguntam isso, sim, cara, você chama de lixadeira. Você tem todo o direito de chamar. Talvez as suas intenções sejam de diminuir, mas pra gente não diminui nada, a gente sabe o que está fazendo. Sim, Porque nós temos também as formas de fazer os carros andarem. claro. É só botar tração. E Mas existem é- várias formas para isso. Você Aqui, vai ver- ó, a lixadeira aí, ó. Eu gosto aí, Eu ó. tô na hora. Da lixadeira. Então deixa eu voltar pro Gol, para não me perder. O que o Guilherme fez? Eu já falava, Guilherme, se esse carro distracionar menos, está se largando com muita pressão, a gente não tem como controlar. Era giglê, cara, de uma pressão para outra. Tinha que ir lá puxar pininho e a gente queria sair com pouca pressão e dando pressão Imagine você gradativamente. com aquela wastegate a mais arcaica mesmo, construída meio na pedra lascada. Só tinha uma wastegate no Brasil. Um modelo. E como é que você controla do jeito que você Você quer? tinha que abrir o capô, apertar o parafuso. É, isso aí. Me dá Aí mais você não, por favor, você não conseguia fazer o diferencial de pressão. Faça as honras, explica. É. Aí eu sempre... Não, só o pessoal entender. Alan é o piloto, mas Alan não mexe com motores. Não. Não é de... Guilherme é o uma cara área de- dos motores. Eu sou desenvolvimento... Desmonta. Isso, a minha área é a mecânico. área de acerto, a minha área é a área eletrônica e a área de Guilherme é a área de desenvolvimento geral, de peças, de motor, de Certo. tudo. Aí Vai lá, Guilherme. eu comecei a olhar como é que aquilo funcionava. A gente aprendia tudo na experiência de olhar e
e estudando aquilo ali, entendendo Quem como é que tinha funcionava. montado o carro foi essa preparadora lá do Spring Rio. Turbo. Sim, Certo. apesar de que nessa época o carro já estava bem futucado por nós. A Isso, gente então já aconteceu mexeu o para seguinte, entender Isso que eu ia que- falar. Ela só colocou o kit Isso, e o kit, vocês mais nada. depois Isso. foram... Imagina o tanto que dava problema e defeito um carro turbo na década de 80. Ah, imagina. O cara soltava tudo. Aí o que acontece? Dava um probleminha, lá ia a gente levar o carro Para Rio Spring de Turbo. Janeiro. Cara, não pode, não é porque Spring Turbo não tinha, deixar claro, Não tá? tinha recurso. Não era capacidade. Era logística, Hoje, cara, né, o cara? cara que fez nosso carro, ele é engenheiro da Biagio. É mole, cara. é o máximo. Poxa é um vida. cara Gênio. super, é um Não, gênio. ele já era é um gênio naquela Ele época. já era gênio Já era naquela gênio época. naquela época. Hoje ele é muito mais. Só que o que acontece? Não adianta o gênio sem ferramenta. Era tudo muito arcaico. Pedra lascada mesmo. E aí depois, cara, não dá pra ficar nesse negócio. Soltou um negocinho aqui, leva pro Rio. Nesse momento, seu pai já se arrependendo da ligação que Não, ele fez. nada, lá ele pra- comprou um Versalhes aí, ele comprou um outro carro e falou, se vira com esse negócio aí. Fica aí. Aí, rapaz, a gente futucava. Era o seguinte, era escola e futucar carro. Escola e futucar carro. Você ia pra escola já pensando na futucada do carro. Nossa, E ali a gente começou a analisar o seguinte, tá bom, vamos lá, isso aqui tá quebrando por quê? Como é que eu posso solucionar isso aqui? E começamos o seguinte, não era para aprender engenharia, aprender nada disso, era para resolver problemas, E fazendo o que gostava. fazendo o que gostava. Só que aí você Isso vai vai me dar raciocinando. prazer. Se eu resolver isso aqui, cara, vai resolver e vai me dar prazer. O processo e o resultado. A mecânica é muito processo isso. e É resultado, isso muito aí. você ver um negócio e falar, eu que fiz e está funcionando. Cara, eu tô preocupado que eu tô achando que a gente já tem mais de 10 minutos que tá falando. Eu acho também, cara. Mas não passa muito não, deve ser uns Qualquer 12 coisa, ou 13. divide esse trem em 2 blocos aí. Vai lá, vai lá. É, Paulo, aí, gostoso. cara, a gente veio, o carro... Uma hora, Ebenezer. Uma hora que a gente tá falando, irmão. Pelo amor de Deus, corre aí, Guilherme. Tá bom, vamos lá. Vai lá. O carro tinha duas pressões. Você largava com uma pressão, ia para outra e você não conseguia fazer um diferencial, porque a gente corria lá, não era nem 201 nem 402, era 370 metros, porque a pista é onde a gente achou que era o limite para conseguir E não tinha frear. cronometragem. Tinha duas pessoas lá pra checar, levantavam a bandeira. Quem Bandeira passou para na frente. largar, bandeira quem passou na frente. Nossa. É. Se o cara Aí, distraiu, já era. Aí, cara, a gente começou a subir potência, igual todo mundo, tração dianteira, começa a subir potência, começa a ter problema de lixadeira. Aham. Lixadeira, como o Alan falou, muito legal na hora do show. Na hora do show, mas mas na ali hora não da era hora de eficiência, lixadeira, não. cara. E aí, você não tinha recurso, você não conseguia escalonar aquilo ali. Cara, como é que você faz? Como é que você faz? Aí eu peguei aquele troço lá, até hoje eu tenho essa mania. Eu paro, coloco o troço na frente, sento, põe uma cadeira e começo a olhar pro negócio. E eu começo a ver a coisa ali funcionando. Na sua cabeça. Na minha cabeça e olhando para aquilo ali. AutoCAD. Aí, rapaz, eu comecei, peraí, se eu fizer isso. E aí, o que eu fiz, cara? Você tem ali na wastegate, né? Vamos botar que seja isso aqui. Tem a membrana, uma parte para lá, pressurizada aqui e outra aqui. E um parafuso e a mola. As mais modernas, você não tem um parafuso. Na época, eu usava um parafuso, que era a gente chama de Allen A13, né? Pra você aumentar a pressão. E aquilo ali, você aumentava a pressão. Só que você bagunçava as duas, elas andavam junto demais. O que dava junto? Quando você mexia numa pressão, você bagunçava a outra. Porque Você era não uma- conseguia subir uma você não segunda conseguia pressão fazer sem uma subir a diferença. primeira. Aí você conseguia Entendi. até um certo ponto, você conseguia. Mas aí você E a ficava segunda com uma- pressão seria um buster igual é o É um de hoje. buster. A gente Exatamente. queria um diferencial maior, a gente sabia que o carro ia melhorar. Só que quando você você aumentava o diferencial com duas opções, você saía ou muito fraco, daqui a pouco ele pá demais. Fala, como é que eu vou fracionar isso? Aí foi a hora que eu entrei com o seguinte. Eu peguei esse parafuso, vou tentar explicar tudo aqui, você tenta mentalizar o negócio. Tirei ele, passei uma broca, tirei a rosca, Certo. tá? Peguei uma válvula de carro, botei ela com a ponta para dentro e ficou aquele redondo para cima aqui. Sim. Tá? Botei no corpo dessa válvula 2 retentores de válvula, tá? Botei ela alinhadinha ali no buraco, vim com Durepox e travei com Durepox a válvula e ficou alinhado. Esperei secar. Quando eu peguei essa válvula aqui, ela estava em cima, né? Eu apertava assim, ela com a mão, ela ia até pressionava a mola toda. Soldei uma chapa aqui, fiz 2 furos e prendi para cá 2 cabos de aço e botei uma base aqui. Esse Criou cabo uma de aço... segunda câmara ali ao Não, redor dela.
Não, a wastegate já tem 2 câmeras. Ela uma ficou embaixo e de em cima. acordo com a posição da válvula, ela liberava mais ou O menos que você pressão. faz? Você não Entendi. aperta o parafuso para mudar a compressão Sim. da mola e mudar o diferencial? Sim. Isso tinha que ser feito o seguinte, você tinha que ir lá, afrouxar, rodar a Allen, Sim. travar e fazer. Ele tirou todo esse processo. Ele fez uma Fez a válvula volta. A subindo e partir desse descendo, momento, escorregando ali eu dentro. conseguia fazer Calma, senão vai chegar lá. correr esse curso todo de forma sem ter que rodar. Eu tinha um pistãozinho que entrava ali e empurrava Certo. para dentro. Então, desde 0 Até tudo. até fechar a válvula de Isso. ela não funcionar, Vai vendo. tarugado. Tudo que dá. Isso. Botei 2 cabos de aço, prendi esse cabo de aço na base de freio de moto e levei ele, ranquei o freio de mão do carro, aonde pega 2 cabos de aço. Certo. Fiz um suporte e botei o freio de mão Em em pé. pé. Ah. Aqui e amarrei e puxei. Aí fui lá o seguinte. Freio de mão de drift. De drift, começou de Isso. drift, exato, botou em pé. Aí botava lá o seguinte, estiquei o cabo até o máximo para ele começar a querer empurrar aquilo ali e deixar justinho. A regulagem da válvula era na mão, Na mão. cara. Um dente, 2 que dentes, 3 dentes, 4 pariu. dentes, 5 dentes. Várias pressões. Então conseguia fazer isso em 1989. Caramba. Então, Tava todo solto, você A tava gente- com o mínimo de pressão possível. Que a gente Vazão fez? total na válvula. Começou a tentar ia largar o seguinte, cara, eu acho que dá um pouquinho mais. Aí eu ia lá, puxava um pouquinho, ajustava Sim. aquela primeira pressão, esticando o cabo de aço. Nossa, Aquilo era o fechando a primeiro válvula. ponto, entendeu? A partir dali, ele fazia o seguinte, ele trocava de marcha, puxava o manche, trocava de marcha, puxava o manche. Puxava Depois- 2 dentes, depois puxava. Então eu ia liberando pressão de Sim. acordo com o cronômetro, meu irmão, pra fazer o carro ficar mais rápido. Puta E a gente merda. chamou de manche de pressão. manche de pressão. Tá? E temos um vídeo só pegando assim, só passando por esse manche. Tem um vídeo que a gente tem. Chegando na pista. Chegando na pista. Em 1990, o Alan vai, ele dá uma acelerada e dá pra ver. Eu vou ver se eu te mando esse manche vídeo. em pé. Você vê se você solta aí. O freio de mão, você vai ver que ele tá em pé. É o Quer manche dizer, de pressão máxima. Então, Alan largava, né, e tinha que fazer o seguinte, ele tinha que cambiar o câmbio e cambiar o pressão. freio de mão entre... Então era No final da marcha, eu é. puxava, trocava de marcha, esperava ela chegar perto do final, puxava pra outra marcha não entrar fofa. E tinha que ter muito controle, porque você na adrenalina da arrancada, Pra você não tem que puxar estar demais. um dentinho não- só. Mas é isso que eu tô dizendo. Isso nem passava pela cabeça, a parte de controle. Não passava pela cabeça, ia lá e fazia. Atenção, tinha um bicho lá que tinha uma voz de morto. Atenção, categoria turbo, alinhar. Aí do jeito que tava conversando aqui, Vai lá, Alan. abria a Sei o quê. porta, entrava no carro. Hoje em dia, na hora que falar atenção, categoria turbo, alinhar, cadê Alan? Rapaz, Alan deu diarreia. Tá na arquibancada Tá lá. na arquibancada lá, Fugiu. falou que aí entregou a chave pra alguém. Vai alguém, porque não tem mais coração pra essas coisas, cara. E pra mim era fácil, eu soltava, eu já tinha feito várias vezes, eu e o Guilherme regulamos o carro. E o Guilherme não dirigia. Era ele que tocava. Sempre foi Alan que tocava. É, Eu gosto de tocar, mas nessa situação, ele era calmo e eu sei tocar em situação natural. Se for uma situação programada... Sob pressão? Não, nunca lidei bem com isso. Entendi. Nunca. Eu, por exemplo, eu acho que se eu pegar um carro, fazer um circuito, tá? E tá lá sozinho fazer, eu acho que eu vou andar razoavelmente bem. Tá? Falo razoavelmente porque piloto, um cara que sabe as manhas, vai fazer melhor. Mas se botar no negócio, parar na largada, semáforo, vai não sei o quê, o coração vai a 192, a adrenalina, você vai começar a tremer, o emocional não lida bem com E isso. essa adrenalina, conforme o tempo vai passando, fica cada vez mais Claro, difícil claro. de você ficar é, desse jeito, ela- né? se eu ela pudesse faz dar mal. um conselho para alguém, a gente já recebeu vários e-mails. Pô, vocês fizeram um curso aonde? Como é que eu faria? Eu posso fazer? E aí trabalhar com vocês e tal? De vez em quando acontece isso. Comigo. Primeira coisa, cara, a primeira coisa que eu acho importantíssimo é muito importante saber equilibrar a opinião dos outros Sim. com aonde você quer chegar. Se aonde você quer chegar tem a ver com a opinião dos outros, isso pode ser uma rasteira, um tapete debaixo de você que está na mão dos outros. Aham. E aí quando você sobe em cima desse tapete para poder contar com a aprovação de alguém, se esse alguém te desaprova, acabou. É verdade. E a gente nunca, eu e Guilherme, nunca buscamos a aprovação de outras pessoas. A gente buscava a nossa aprovação fazendo aquilo que a gente gostava.
Isso foi nos dando experiência sem frustração. Ou com pouca frustração. Ninguém gosta, cara. Eu tenho certeza que ninguém gosta, por exemplo, de ter um monte de gente. Digamos, eu sei de pessoas aí, eu falo do presidente aí, eu falo, cara, pode me pagar R$1 bilhão por mês. Eu não sirvo para estar numa posição daquela. De um cara sendo atacado o dia inteiro. O dia inteiro. Tá? Então, isso foi um problema quando vocês entraram na internet também, né? Isso é ruim você, mas ao mesmo tempo, se você sabe lidar com isso, e como é que você sabe lidar? Estabeleça os seus objetivos. E você vai com isso gerar uma tranquilidade, um equilíbrio para você saber onde você quer chegar. Resumindo, viva a sua vida, não viva para os outros. Sim, cara. E eu não falo isso de forma pejorativa. A gente costuma dizer que muito mais importante do que carros são pessoas. Muito mais importante. O que vai acontecer aqui domingo é uma coisa muito legal. Sinceramente, cara, não é por causa dos carros. É para estar com as pessoas. Sim. É isso que, por isso que a gente veio aqui, para estar com você. Isso aqui é legal, um podcast, ele pode gerar ele vai gerar um retorno de gente procurando, isso é muito legal. Mas o se não tiver isso aqui, né, cara, não vai ser o principal. O que já rolou antes de começar nos bastidores, o que vai rolar depois da gravação. Então, assim, eu acho que até eu digo o seguinte, quando você faz na intenção só do retorno, não dá certo. Não dá certo. Ó, eu gosto muito quando vocês chegaram, eu tava até vendo um podcast aqui de um cara que eu admiro muito, que é um bilionário brasileiro, que é o Luciano Hang, da Havan, dono da Havan. Eu admiro muito ele. Eu espero nunca me decepcionar com ele, porque ele é um cara. Aquele cara tem. Ele é impressionante. Até onde eu saiba, ele é top. Espero que seja mesmo. E ele falou uma coisa que é verdade. Pior que agora eu esqueci o fio da meada, rapaz. A gente tava falando sobre fazer as coisas pra você, não fazer pra ninguém. Sim, mas não é nem isso. Ah, tá. Não só ele, como outros bilionários, Silvio Santos, os caras top, falam assim que às vezes as pessoas perguntam em entrevistas, mas você já é tão rico, por que você continua trabalhando? Mas você já não precisa de dinheiro, por que você continua trabalhando? E os caras sempre falam assim, eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. Eu trabalho não por dinheiro, por objetivo. É o que o Luciano falou. A Havan já me sustenta. Sim. Mas o meu negócio é ajudar pessoas. Eu tenho 21 mil colaboradores hoje. É incrível, né? Diretos e 120 mil indiretos. Então quer dizer que se o Luciano enfesar daquilo e acabar, ir lá no iate dele, curtir os bilhões dele, 120 mil pessoas vão ser prejudicadas. Essa é uma verdade muito grande, eu acho que as pessoas têm que prestar atenção nisso. Eu, Danielzinho aqui, que sou um cisco de areia, já tem 3 caras que trabalham pra mim, entendeu? Então, cara, eu acho que é isso. Eu ainda trabalho por dinheiro, não sou rico não, mas os caras que são, falam isso. E aí você pensa, então quer dizer que quando eu ficar rico eu vou parar? Não para, cara. Se você parar, você enferruja. Tem muita gente que fala, se você sai para trabalhar fazendo o que você gosta, você não precisa trabalhar. Você não tá indo indo trabalhar. Eu fico aqui até 10 horas da noite, parece que o dia voou. Parece que o dia voou. Eu tenho prazer, às vezes eu até me cobro isso, hoje muito menos, mas me cobro de passar mais tempo com a família, porque às vezes acaba que... eu fui pra Disney pela primeira vez, fiquei 8 dias só lá. No 5º dia eu já tava com saudade da graxa, cara. Imagino. E eu pensei em falar pra minha esposa, eu falei, não vou falar não, que ela vai me bater. Cara, tem mais de uma hora que a gente tá aqui, a gente não falou do Black Bull. Isso, eu te cortei quando Começou a falar e parou. Vamos lá. Tem um negócio aqui, cara. Depois desse carro, desse amigo nosso que tinha os Audis, a gente fez o vídeo do enterro do RPM e tal. Cara, as pessoas começaram a achar, gente. Eu falei, mas como que esse cara tá me ligando? Eu não botei meu telefone em lugar nenhum. Eu não quero ninguém me procurando pra isso, cara. Um cara lá do Rio de Janeiro. E um cara bacana demais, bicho. O fraco é o cara quando é bacana, velho, quando o cara é legal. Ele, alô, rapaz, vocês mexem com Honda? Não mexo não, mas eu vi um vídeo de vocês e tal. E no bate-papo, o que tá acontecendo, cara? Ele falou, rapaz, você imagina um cassino de Las Vegas? Eu falei, imaginei. Ele falou, é o painel do meu Honda. Rapaz, eu fui mexendo no negócio aqui e tal, e eu tô querendo mandar o carro aí pra ver se vocês resolvem isso e aproveitar e fazer uma preparação. Não tinha Hondata ainda. Ready e Manage, tá? Cara, faz. Mandou o carro pra cá, fizemos o carro dele e fizemos um vídeo. E aí já fizemos um vídeo mais elaborado, porque a gente gostava de edição de vídeo. Fizemos um vídeo legal do carro dele e tal. E começou a coisa... Esse, na verdade, GSI foi o primeiro cliente que não foi... Sim, que não foi amigo. Que não foi o Márcio lá, que a gente fez o carro para ele. Isso aí. O cara teve acesso àquilo ali, viu esse problema e procurou a gente. Aí
a gente falou, não, cara, nós não vamos mexer com isso. Deu me livre, não quero mexer com isso. Nisso, a Rondata lançou, fiquei sabendo e tal, o reflash para o carro. E lançou lá fora? Isso, lançou lá fora. Eu estava dentro do supermercado, estava com a Cristiane, com a minha esposa, aí o telefone tocou, olhei o telefone do Nordeste lá, um cara falando, eu vi aqui, eu quero fazer um SI e tal. Eu falei, não faço. Não, porque eu quero, não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí falei, cara, não faço. Ele falou, cara, olha só, vocês não têm sonho de fazer um SI monstruoso com tudo que dá.com? Aí eu falei, rapaz, interessante. É a conversa do cara. Até enganei aqui. Só que por trás a gente conversava o seguinte, eu vou lá pegar um carro de um cara 2.100 km de distância, pra isso depois dar problema. Manda pra cá e tal, não sei o quê. Só que o cara foi dando muita segurança. E aí ele falou o seguinte, olha só, cara, eu quero botar isso. Eu falei, você trabalha com o quê? Ele falou, eu trabalho com isso. Eu falei, então o que você trabalha não tem nada a ver com carro. Então, a gente vai fazer assim. Aí eu, pra não fazer, né? Você pôs empecilho? Isso, pra ele não fazer, não vai fazer não. Eu falei, você não dá pitaco de nada, tá? Eu vou dizer todas as peças que tem que colocar, e esse não dá pitaco não é de uma forma pejorativa, não. É de uma forma assim, cara, vamos tratar o assunto? Tá, vamos esquecer meu nome e o seu. O assunto tá na mesa. Então, primeira coisa, você não dá pitaco. Porque isso pode atrapalhar tudo. Você não entende nada disso e tal. O pitaco a gente dá. Tá? Eu conheço, tem muita amizade nos Estados Unidos, eles vão dizer o que usar e tal. Beleza. E aí eu te passo amanhã o orçamento. Aí fui falar, Guilherme, você tá doido, rapaz, não sei o que, não sei o que lá. Não, inviabiliza tudo, não, como é que vai inviabilizar, Guilherme? Fala pra ele que você tem que ir nos Estados Unidos buscar as peças, vamos trazer peça como de lá pra cá? Aí falei, então pelo menos ficou uma semana sem falar com você. Põe o preço aí, botou o preço normal do que custaria nos Estados Unidos, mais um valor de lucro nosso, e o que ia inviabilizar? A viagem. A viagem, claro. A viagem. Vai viajar, tem mão de obra para instalar, o cara não vai bancar um negócio desse. Beleza, no outro dia o cara ligou. Ainda mais para alguém que não conhece aquela época, hoje em dia é fácil. O cara vai lá, um canal de tantos anos, o pessoal conhece. Não tinha, ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Aí eu falei, cara, isso, as peças são isso, o valor é esse e tal. Eu falei, fica complicado, cara, que tem que entrar no carro para ir para os Estados Unidos e tal, não sei o que lá. Ele falou, vamos fazer. Aí eu falei pra Guilherme lascou. Eu falei, tá bom, cara, vou conversar. Aí Guilherme, não, vão inviabilizar. Eu falei, mas como? Ele falou, sabe o quê? Dá 3 contas pra ele, nenhuma no nosso nome. Caramba! Não, cara, nós não vamos entrar nisso não. Rapaz, olha que doideira, cara. Tô falando sério Era pra não fazer. Nossa, o cara, gente boa, mas a gente não queria mesmo, não. E aí dei 3 contas pro cara. No outro dia, passou, sei lá, meia hora, ele falou, pode checar as contas aí. Aí eu levantei as mãos e falei, cara, você ganhou. Aí a gente falou assim, deixa eu dizer pra você, esse cara agora virou o jogo, falou assim, esse cara nós vamos trabalhar pra ele. Mas peraí, as contas não estavam no seu nome, mas eram contas... Era conta nossa, que não tinha mais contas. Irmã, tá. Mas era... Pra ver até onde o cara tava confiando. Era pra botar o seguinte, pra tentar botar alguma coisa, mas essa conta não tá em seu nome, pra tentar dificultar. Mas depois que o cara... Aí o que aconteceu, cara? A gente fez isso, cara. Compra passagem, fui lá, entrei em contato com os caras, comprei tudo, trouxe pro Brasil, cheguei aqui, entrei num avião, cheguei lá 3 horas da manhã, 3h40, eu saí de lá, tava ele e a esposa dele me esperando no aeroporto, eu cheguei lá, tomei um café lá com eles no aeroporto e vim embora com o carro, tirando foto de tudo na estrada e tal, e os amigos dele falando o seguinte, rapaz, seu carro vai ficar lindo num ferro velho, porque ele falou, não tem como, os amigos dele falaram, cara, você entregar o seu carro na mão de um cara que você nunca viu lá de Vila Velha, pro cara entrar aqui e ir embora, você é muito doido. Louco, isso acontece aqui comigo, as esposas. O cara veio lá de Minas, lá do Rio, trazer o carro para manutenção aqui, as esposas chamam o cara de louco. Sim, mas você tem canal, a gente não tinha nada, não tinha vizinho, não tinha nada, cara. Tem isso daí. Nada. E aí, o que aconteceu? Não tinha histórico de nada. Hoje na internet o cara tem, hoje tem histórico. O cara entregou um carro, mais uma baita grana para ser cobaia. Isso. No dia que o carro ficou pronto, no dia a Rondata liberou o programa, o software da SEO Nacional. Subi a calibração, já tinha noção, eu lembro que saiu você e alguém, e já nos primeiros ajustes o carro já mostrou o que veio, cara. Mas era aspirado ou não? Aspirado. K20 com tudo que existia. Stage o quê? Tudo. Aliás, é o seguinte. Stage. Isso. Vamos lá, vamos falar depois, que não vai embora. Vamos falar que senão a gente é muito rápido, que senão a gente não, na hora, depois não volta.
Estados Unidos, Stage 2. Primeiro que turbo e aspirado são coisas diferentes. Estados Unidos, Stage 1, reflash, cai, coletor e escape. Stage 1. Isso, ou Stage 2, que seja. Beleza? Aí o cara vinha aqui no Brasil, o cara, quanto é que é? Tinha que importar escape NVIDIA, coletor NVIDIA, cai, Indian e tudo. Não, quanto cara... Vem cá, e só para colocar o reflash aí? Aí, cara, é tanto. Rapaz, isso aí eu ainda consigo fazer. Qual é o estágio do meu carro? Aí você vai falar estágio 0? 0.5 e meio. É. Cara, aí o que a gente pensou? Existe uma sequência de peças que devem ser instaladas na sequência. Dentro de uma lógica. Lógico, ela pode alterar um pouco. Algumas coisas não são. Por exemplo, no Touring, eu não instalo nada depois do reflash sem sentar com o cara por telefone e conversar com o dono. Eu não estou afim de simplesmente vender uma peça para o cara se ele não vai fazer o uso daquela peça. Tem um cara que fala, eu nunca dou final. Fala, cara, não se preocupe com isso, não instale isso, não instale... Alan, entender a necessidade do cara. Claro, cara. Isso mesmo. E aí, o que a gente fez? No caso do SI, a gente falou, cara, estágio 1 no caso, só existe a Rondata, é a Rondata. Por quê? É ela que abre a porta para qualquer outra coisa. Se você gosta de barulho, escolha ou um CAI ou um escape. O CAI vai te dar X barulho, o escape vai te dar X, o ganho é assim e tal. E aí foi, cada peça era um estágio. Estágio 1. Inclusive reflash. baseado em algumas empresas lá fora também fazem isso. Aquela Alfa. Alfa 1, Alfa 2, tem Alfa 3, 10, cara, Alfa de 10, GTR. depois Alfa Ômega, Alfa tudo. Quem Alfa, dá, Beta, Gama. Quem dá o nome é quem tá afim de tá dar fazendo, o nome. é. O filho é meu. Eu fiz desse jeito. No início ficou provado por A mais B. Agora, né? Agora, no início, até que teve gente, não sei o que lá, estágio 1000, botou um adesivo, é mais um estágio. Ficou provado hoje de que é o padrão usado no Brasil. É isso aí. Estágio 1, estágio 2, estágio 3. Por quê? Foi a Revirap que fez? É claro que não. É porque é lógico. Nós não fizemos para impressionar ninguém. Sim. Nós Pra botar fizemos um número porque alto, a gente estágio 10. Isso, a gente se não, baseou na nossa lógica. Sim, a realidade do seu negócio. Sim, É, cara. e a característica, mais do que isso, a característica do cliente e do mercado. Então, todo mundo passou a usar. Quer dizer, todo mundo não, que não seja todo mundo, mas muita gente hoje fala, qual o estágio do seu SI? É verdade. Estágio 4. É verdade. Tá? E tem uma lógica. E, cara, é até infantil ser pejorativo com isso. Falar, estágio 1000 e tal. É uma infantilidade, porque é muito lógico, é muito natural e não fere absolutamente nada. Estágio 1, estágio 2, estágio 3. No Touring, paramos de fazer estágio. Olha só. Verdade. Por que a gente parou? Porque o Touring, sim, diferente do SI, ele turbo. demanda muito mais conversa com o dono. Cara, Deus me livre botar 50% de etanol, nunca vou parar. Se parar lá, minha mulher vai botar um negócio desse, ela enche o tanque, se maquiando lá dentro e enche o tanque de álcool. Então, tem gente que fala, não, eu não posso botar um CAI no meu carro, cara, eu não quero aquele barulho. Tem gente que fala, não, eu preciso de um intercooler. Por quê? Cara, eu ando no quente, eu gosto de dar alto, eu não quero que esse negócio... Mas ele quer o intercooler, mas ele não quer o CAI. Isso. Aí o outro quer o contrário. Aí como é que você põe isso? Como é que você põe nome? Então, Black Bull. Voltando. Pronto. Aí, já tá explicado, né? Black Bull, esse cara que era o dono do carro, era um cara igual uma navalha, sagaz, no melhor sentido da palavra. Frio, calculista, um cara que não jogava errado. Ele não... Se ele fosse um lutador de jiu-jitsu, ele jamais ia trocar porrada com ninguém. E ele jamais ia entrar num campeonato de capoeira. Ele ia entrar talvez no MMA, onde ele soubesse, o tempo é ilimitado que eu quero levar pro chão. Então ele usava o carro dele de forma muito inteligente. E com isso, o que ele fazia? Parava do lado de um Gol Turbo com 1,6 kg, com 888 na frente, um carro aspiradão desse, saía, meu irmão, um K20 daquele naipe até 200 km por hora, ele é um canhão. O Gol tinha mais força, mas como é que vem buscar? E aí começou o quê? A guerra. Tem muito youtuber que faz a coisa só pela polêmica. Cara, nós nunca fizemos isso. Ele fazia os negócios, ele mandava o vídeo. A gente não fazia pela polêmica, a gente fazia pelo que saiu. O resultado. Na verdade, tinha um resultado. O resultado tá aí, coloca.
tem um resultado. Como cada ali. um vê, como cada um interpreta, aí já é outra coisa. Né? Isso. Você é responsável pelo que você fala e eu sou responsável pelo que eu entendo. Isso aí. Então, cara, tudo bem se gerou polêmica, ficou gente de... deixa eu falar pra alguém aí, a câmera tá lá. Se você é dono de AP e ficou chateado com a gente na época, olha essas fotos aqui, cara. Talvez a gente andava de AP antes de você. Então, por favor, respeita a velharada. Respeita a velharada. Já falamos aqui, nem um Honda. A gente nunca andou em um Honda com a mesma vontade como a gente andou No Gol GT. Num Gol GT. Tem uma De foto que forma não tá alguma. aqui, cara, esqueci do primeiro carro que nós colocamos nome. Surficídio. Surficídio. Vou mandar eu pra tenho ele. que mandar. Surficídio. Vamos Vai voltar pro misturar Black muita Bull, coisa. vamos Vamos voltar pro Black Bull. E aí, cara, esse cara foi andando, usando o carro. Se você consegue acostumar com o desempenho de um turbo, imagine de um aspirado. Ele usou muito, ele acelerou muito na frente. O pessoal foi evoluindo. Foi hora de fazer o quê? Vamos continuar aspirado, levanta a litragem. K24, foi um tapa monstruoso de desempenho. O carro dele com K24 virou uma Trocou só o bloco. bestialidade. Virou uma bestialidade. Não, você tem que construir tudo de novo. Você mantém o cabeçote, Mas a parte de mas baixo, a parte você de troca baixo tudo. é toda. Mas não é stroker, é o bloco K24 É o mesmo. bloco K24 com eixo K24. Certo. Isso. Mas aí Aí- você tem outra biela, é outro pistão. Sim, né? sim. Mas não é um stroker kit. Aham. Usou. Falou, cara, eu quero começar a participar de campeonato de provas de 800 metros. Rapaz, o cara é... Só que aí é o seguinte, cara, você não vai participar de prova de 800 metros lá com um nego usando 3,2 kg de pressão com um K24, cara. Isso não faz sentido. Ah, não, tal, não sei o que, eu quero uma coisa diferente. Rotrex. Limitado a 1,1 kg. O resultado do carro ficou Senhora, fantástico, mas a gente parou e falou o seguinte, a gente sabe com quem a gente está lidando. Esse bicho... Ele Vai não enjoar. Ele não vai parar aí. Aí o não- Rotrex, ele é não muito tem eficiente. parafuso, não tem parafuso você Mas apertar e dar ele tem pressão. um limite de pressão que ele vai. Isso aí, então, ele vai o chegar ao carro ponto- ficou animal, mas ao mesmo tempo é o seguinte, enquanto esse processo estava rolando, o carro ficou pronto, ficou animal. A gente admitiu que foi um pensamento limitado que a gente teve. Certo. Tá? A gente admitiu isso sem problema. Cara, vai ficar limitado. Vamos para turbo. No dia que fomos entregar o carro para esse cara, lá ele passou uma pista curta, ele rodou lá no final, passou muito rápido e falou pra gente, tô dando uma notícia para vocês, estou mudando para outro mundo, outro tipo de carro e tal, assim, e eu estou vendendo o carro para um cara que, se estiver nos ouvindo, eu vou dizer para você, bicho, na boa mesmo. Que é o dono do carro até hoje. É um dos caras mais easy de ser amigo dele, mais fácil de lidar, um cara que a gente procura mesmo ali servir com tudo que for preciso e mais. É o cliente Isso que você não muito consegue importante, falar cara. não. É muito importante, O cara. que ele pedir, você é muito faz. importante. É muito Tanto que é o importante. único carro relacionamento. hoje preparado, de todos os carros barra pesado que a Heavy preparou, é o único carro que a gente toma conta. Por hoje. causa dele. Por causa dele. Não é por causa do Black Bull como carro. Voltando ao assunto do relacionamento. Pessoas são mais importantes do que Com carros. certeza, Eu com não certeza. ligo de pegar o Black Bull aí e entregar na mão de qualquer outra preparadora. Cara, eu vou deitar e vou dormir tranquilo. O que o Black Bull já fez com o nome da Heavy Rap, Já valeu a pena. cara, que isso? Não tem o que dizer. Ele pode mudar de nome, ele pode fazer o que quiser. É um pedaço de lata. É mas verdade. o dono não. Esse cara que é dono hoje do Black Bull, ele é um cara realmente muito diferenciado. O Black Lógico, Bull tá lá na Heavy Rap. a gente tem um carinho pelo carro, claro, mas hoje a parte pessoal. A gente está falando comparativamente. Comparativamente, É claro que a gente tem aquele foi o carro mais importante da história da Heavy Rap, de muito, tá? Como teve outro, Venom, teve carros que Sim. foram muito importantes. Tanto que ele está desde o começo até hoje. Né? Ele tá Aham, lá. verdade. Ele tá lá na Heavy Rap. E Tá? quando ele saiu na capa da revista, foi primeiro dono ou esse já? Não, primeiro dono. Foi o primeiro dono. Inclusive E ele saiu 2 vezes. 2 vezes? Eu só vi uma. Eu tenho uma A segunda foi quando ele botou o Race Rotrex. Master lá e tal. Isso. por que esse carro tá parado? Parado que eu tô dizendo, a gente vai lá, liga ele, aquilo não é um carro. Tá com que você vocês passa- lá? Tá, Tá na- fica dentro paradinho da lá. Heavy Rap, Porque a gente liga ele, cuida dele. Por que ele não está indo para provas de 800 metros? É muito simples de entender. Você está sabendo da fonte agora, tá? De vez em quando a gente tem que... Alguém... estão dizendo que o Black Bull tá quebrado. Beleza, estão mandando um vídeo aí. Aí você chega, abre a porta, acelera, mostra o motor, tá tudo direitinho, põe para frente, para trás. Pode passar aí que... fake news, tal. Beleza. Por que ele está parado, no entanto? A gente tinha amigos que a gente devia serviços grandes. Carros turbo para entregar. Conseguimos entregar esses carros e
a pandemia e alguns outros problemas, a gente mudou a Heavy Up de lugar, atrasou a fabricação das nossas peças, a gente vinha num processo muito violento para poder construir uma gama de peças para muitos carros Honda. É HRV, é Accord, é Sim. muita peça, cara, para O você começar do Guilherme nada. tinha me falado isso Isso também. aí. Então, isso é uma coisa difícil de conseguir num tempo como agora. As entregas se normalizaram e a gente, então, conseguiu agora dar um direcionamento e voltamos o quê? Os olhos para o Black Bull. E ligamos para o dono, cara, a gente está retomando aqui. O que é retomar? Algumas coisas que a gente quer fazer nele sobre... Ele está com uma caixa agora Sequencial? Não, sequencial não, de engate rápido, tá? Mas eu, como falei para você, aqui é muito mais radical que eu. Não, tá demorando demais trocar as marchas. Eu quero um engate assim, assim, assim. Tá fazendo algumas alterações. O carro continua como antes. A gente pegou o carro, passou com que pressão, Guilherme? Levamos o carro depois de muito tempo parado, dando misfire, passamos ele, levamos ele lá no dinamômetro só para ver se estava tudo direto, para não acelerar o carro na rua. Mas o carro dando misfire com 0,6, a gente estava mexendo em parte, passamos ele no Servitec lá sem correção, esse é um assunto para outra hora, não vou dizer quanto deu, mas a gente olhou um para a cara do outro e, cara, esse carro não deu isso aqui com 0,6, num Servitec sem correção, tá? A gente, em breve ele vai. Ficou sabendo disso, cara. Ninguém ficou sabendo. A gente passou ele com 0,6 num Servitec e eu olhei pra cara de Guilherme e falei, Guilherme, a melhor expectativa minha não seria isso aqui. É um carro diferenciado, de fato, e a gente vai voltar... um bem nascido. Bem nascido. Vai voltar pra pista, não a gente, né? Ele vai voltar, o dono do carro, ele vai tocar. Ele é um cara que tem outros carros, ele tem Gol de arrancada, ele curte muito carro, tem carros antigos e tal. Ele vai voltar, a gente quer fazer isso o mais breve possível, com essa mesma configuração que ele está hoje, nenhuma novidade, e o carro tem um único objetivo. O objetivo é, um dia, aquele carro passar 300 km por hora em 800 metros. Ele conseguiu passar... Ele não conseguiu acelerar 800 metros mesmo. Mas conseguiu... A pista era muito curta. Ele estava com medo de frear lá no final. A gente acertou essa parte. A suspensão estava um pouco descalibrada. A gente mexeu nisso tudo. Acreditamos que está resolvido essa parte dele poder frear, subir no freio. E ele passou a 200 e... Ele passou 288, mas só que ele chegou e a 288 e como tirou o pé antes, quando chegou nos 804, ele já chegou com um pouquinho menos, 287. Então, se ele continuasse na progressão, mas a gente quando você que ele olha o passaria gráfico, 290. 290, 291. Que é excepcional. E depois, como ele quase rodou lá no final... Para um tração dianteira. Isso, na primeira ida para a pista. Cara. Mas aí depois a gente fez... Ó, não vamos lá de novo não, que pode dar merda. A gente pegou 600 metros e começou a vir trabalhando o carro ali. Certo. E comparando o tempo antigo. A gente já vinha com 4 km a mais nas puxadas, mas não quis lá para baixo, né? Para o cara não ter problema lá embaixo, não era. Então a gente resolveu essas coisas básicas do carro. Estamos resolvendo com o pessoal da Fueltech para as trocas de marcha do jeito que a gente quer. Tá? Ele usa Fueltech? Não. Não, usa a injeção original do carro. Injeção original do carro, mas a parte de troca a gente quer fazer com o Fueltech. E é de fato um xodó, o Black Bull, tá? E principalmente com quem atualmente é o dono. É um cara que a gente gosta de uns negócios um pouco diferenciados. Por exemplo, todo mundo que faz carro, você sabe disso, mais brabo quer botar muita potência, o cara põe lá 2 bicos por cilindro, tem caso de botar até 3, entendeu? A gente não quer. Assim, ó, vamos limitar o carro com 1 bico por cilindro funciona no álcool de posto. Porque senão vira uma doideira. Porque olha só, cara, teve um vídeo até que o Alan falou sobre isso, falando, conseguir potência em série K é a coisa mais não é banal a gente, que existe. não é a gente que tá... Então, os caras da Heavy Up são fera, eles tiraram 1000 cavalos num carro. Cara, é fácil. Não se gabe por tirar 1000 cavalos de um série K. Não faça isso. Não faça isso. Praticamente um mico, velho. E eu jurava que tinha 2 bicos. Não. Um biquinho, um injetorzinho para cada cilindro, mas o carro é muito bem nascido. Aquele carro quando acelera de ponto morto... Parece aspirado. É um prazer, cara, você acelerar ele de ponto morto. É um carro que ele grita. Ele é um carro realmente... tipo um latido. O motor vai pau, 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 parece um aspirado. Ele dá uma latida. O giro sobe igual a agulha do contagiro, vai assim, pam, pam. É igual aspirado, só que é turbo. O K20 já é um motor muito bom de guiar, nos SIs antigos e tal, estando bem acertadinho. Agora vamos lá, o Alan e Guilherme. Como que surgiu a K-Tuner na história da Heavy Up? Você quer falar ou eu falo?
Você pode falar? Beleza. Minha esposa tinha um Fit 1.4. A gente morava num prédio que tinha que subir. A garagem era bem íngreme. Tudo normal até o dia que eu comprei que ano foi isso? Cara, eu não lembro nem o ano que eu nasci. Qual foi o ano que foi isso, cara? Isso tem 8 anos, mais ou menos. Isso aí. Eu comprei um Civic para ela, 1.8, bem novinho, manual. E eu tô notando que a mulher... G8. Borocochô, borocochô e tal. Toda vez que ela subia, meio sem graça. Aí eu falei, amor, o que tá acontecendo e tal? Ela Tava chateado de reclamar do preço do sabe upgrade. o O upgrade de o upgrade 1.4 para 1.8. É aquele carro, ela já falou, não sei se sou eu que não tô sabendo dirigir, mas ele para subir a garagem eu tenho que quase levar aquele ponteirinho lá naquele número 7 lá e tal. Eu falei, não, cara. Barberando. Falei, não, E os não outros pode. vizinhos reclamando do cheiro de embreagem queimada. Falei, não, deixa eu ir lá, né? Eu falei, é claro que eu vou chegar. Eu não tinha dirigido o carro, cara. Falei, deixa eu ir lá, eu vou subir com 20% de TPS. Rapaz, na hora que eu cheguei lá embaixo, ele... aquela coisa que a gente já conhece. Pontão lá... Eu subi, eu falei, você tem razão. Eu falei, cara, deixa eu ir atrás de solução para isso. Muito pior do que o Fit 1.4. Já sabia que eu não tinha nenhuma solução eletrônica para o carro, não existia uma solução de reflash para o carro. Eu comecei a pesquisar e encontrei o pessoal da K-Tuner. Liguei, tive uma conversa inicial que não foi proveitosa com o dono e numa segunda conversa ele falou o seguinte, cara, eu vou comprar sua briga, mas eu preciso de você. Eu, não, você pode falar. Ele falou, você não está entendendo. Você vai ter muito trabalho, muito trabalho. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você precisa ler cada central dessa e me mandar o arquivo de cada central. Nossa. Só de R18. Por isso que ele não queria entrar no começo. E as centrais do Brasil é só do Brasil. Só do Brasil. A Honda é assim no mundo todo. mundo E todo. por que 4 central no mesmo carro, cara? 4? O mesmo câmbio? 4? Você falou, né? Não, tem 4 falou assim, é por uma unidade. 60, você né? tem um Você tá manual. falando 60, né? Não acredito, cara, sério? Não, cara, não. É um absurdo. O tanto que isso. muda, cara? Pois é, Se cara. automático ou manual, eu entendo. Os carros Os carros mais agora novos tem não, menos, mas o R18, cara, o Fit e o City é uma confusão tão grande, que você, se você não tiver muito experiente ali naqueles números e tal, você entender o que é uma família, o que é outra, com números que parecem, hardware, tá escrito lá, tá escrito um adesivo. Esse é o maior absurdo que tem. Escrito um adesivo, RC0M32, digamos. E dentro não é. É outro. Que isso, cara? Eu vejo seus stories lá, falando, você fala, pessoal, estamos subindo a calibração por uma CRV, RCZ, Isso aí. Outro dia CRV, RZP, não sei o que. Isso aí. Cada dia um código. Então você está prestando muita atenção. Que um cara lembrar RZP, cara, você está prestando muita atenção. Muito código, é muito e aí vamos código. lá. E esse cara falou, cara, você vai ter que investir tempo, você vai ter que investir grana e tal. Cara, eu vou fazer. Mas o seguinte, quero ver se tudo funciona, vou ler do meu carro. Você desenvolve? Desenvolvo. Mandei pro cara, aí falei, isso não vai dar nada não. Dia 24 de dezembro de 8 anos atrás, esse cara entrou em contato e falou, tá pronto o programa, eu tenho esse vídeo aqui de eu ligando o carro, fazendo o primeiro upload pro primeiro R18 do Brasil, que foi esse meu. Mas ele já mandou remapeado ou não? Mandou. Programa original do carro. Só o acesso. Ele não nunca faz, manda o programa Não, o programa é desenvolvido por nós. por nós. É sempre Ele libera o acesso. o acesso Entendi. no programa original, na interface dele. Entrei e comecei a mexer, aí eu apaixonei no carro, cara. Porque o carro acabou aquele problema de baixa, eu fui fazendo o carro, eu falei, não, cara, eu quero fazer isso. A esposa ficou feliz. Subi na garagem super tranquilo. E aí, cara, a gente começou o quê? Vamos ler outra central. Arruma outro carro. Aí que você descobriu o tanto central que tinha. Exatamente. E começamos a enviar para ele essas centrais. E tinha um carro em BH para ler. Faz o quê? Entra no carro e vai lá em BH ler. Nossa, Tá? cara. E nisso foi O gerando trabalho pra é muito um custo e muito tempo. um investimento. Construindo Hoje, um por isso caminho que de você pedra. não acha esse tipo de tecnologia para a Honda. A única que tem, que topou fazer aqui no Brasil, é a K-Tuner. Aí sentamos com ele, quais não são as nossas garantias, cara? E ele é um cara muito parecido com a gente, assim, nesse lance de fidelidade. Fizemos tudo que precisava para deixar a coisa oficial, mas
sinceramente, Mas se eu pegasse o que- aquele papel hoje e rasgasse, Dá no mesmo. dá no mesmo. Fio cara. do bigode impera. Cara, é um cara que, assim, a coisa realmente linkou Pra você muito. ter ideia, ele ia no casamento, ele foi convidado, só que não deu por causa do negócio de pandemia e tudo, ele ia no casamento do Assim, camarada. virou uma amizade, muita gente se fala muito por WhatsApp, ó, o que tá comendo, o que tá fazendo, então virou uma amizade legal, muito legal. E legal. americano geralmente não é um cara assim, Não é muito um cara de te levar pra receptivo, casa né? dele e tal, e acabou que essa coisa rolou assim de forma muito, muito natural. E a gente foi desenvolvendo e ele foi vendo, vocês estão indo fazer o quê, cara, em São Paulo? Eu falei, tô indo ler uma ACU. Ele falou, cara, vocês são loucos, cara. Eu falei, não, mas tem gente me pedindo essa ACU. Sim. Aí ele, tudo bem, é o quê? Uns 300 quilômetros daí? Eu falei, não, irmão. É um pouquinho, mas eu tô indo lá ver uns amigos também e tal. Ia, vinha ali, às vezes 2 ECUs, voltava. Fora que toda virada de ano, a gente tem que sair lendo ECUs novas que lançaram. Nossa, Toda virada de ano tem que ler. Nossa senhora. E é um tempo, pra ele, super, mega ocupado. Ele atende o mundo inteiro, o mundo inteiro tá trocando ECU. Nossa, cara, imagina que esse cara não... Não, você não imagina não. Você é animado, a gente é animado, eu não consigo entender ele. 6 horas da manhã de domingo ele já está trabalhando. Isso aí. E todo dia, se você entrar em contato com ele 5 horas da manhã, ele já está trabalhando. 5 horas da manhã e vai e tem que outro ser, cara. que, é outro que ama o que faz Amo o também. que faz, amo o que faz. Puxa E aí o que foi acontecendo, cara? A gente foi recebendo desse cara um suporte excepcional. Excepcional. Cara, ó, eu tô vendo aqui que essa TBI tá fechando. Aí ele, vamos tentar resolver. Aí daqui a pouco ele, testa isso aí. Que absurdo, né? Cara, parou você de imaginava fechar a que o TBI Nunca. fechava? Porque o problema de acesso a isso aí é que é o Deep Web, é aquele negócio que fica... Isso aí. Isso Não Isso aí. tá na cara ali, tá Que lá é por onde trás. os outros não uma conseguem não consegue penetrar, entrar, né? Exatamente. Falava pra ele, cara, se isso aqui fosse assim, seria sensacional. Aí ele, peraí. Aí a Daqui a pouco voltava com a solução da coisa, cara. Entendeu? Então, o lance da K-Tuner, de fato, mudou a história da Heavy-Rap completamente. A gente... E por que a K-Tune consegue ser tão superior e eficiente que os outros? As outras opções. Primeiro, não existe um processo igual o da K-Tuner para os Hondas no Brasil. É um processo que a gente chama de reflash absoluto. O que é um reflash absoluto? A TBI está fechando. Quem é que resolve? Ninguém. A K-Tuner resolve. Entendi. Tá? Ó, eu dei aqui, eu quero que esse carro dê na gasolina aqui 18 graus, então ele está dando 14, eu subi 4. Aí a CU fala, ué, mas você está achando que assim você vai me vencer? Aí, a disponibilidade Derruba o knock control, já era. de sensibilidade, de mesas, de acesso ao que a Honda fez irrestrito. É como se a própria Honda estivesse fazendo aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, o cara às vezes me liga e fala assim, eu vou gostar do resultado? Eu falo, isso eu não posso te responder, mas uma coisa eu posso. Se você não gostar do resultado, eletronicamente falando, que a K-Tuner pode trazer para o seu Honda, não adianta você gastar 100 mil reais. Nada Por vai quê? trazer. Existe um tripé que eu chamo tripé da verdade para isso. Primeiro, o espaço do que vem escrito pela fábrica para o que você pode chegar em combustível, em ponto de ignição, em sensibilidade de acelerador. Sim. Por que a CRV 2007 e 2011 ganha tanto? Esse é o principal motivo. O espaço é muito grande. 2012 menor, 2013 a 14 menor, 2015 e 16 menor ainda. Sei. Mas a 7 a 11, que é a pior, você Nossa, é a pior. ganha muito. Isso Então, eu posso falar, eu sou dono. isso. Eu experimentei, quando eu comprei aquele carro, eu falei pra esposa assim, não, eu vou ficar uns 15 dias mais ou menos sem remapear pra me sentir na pele que é os donos. Não aguentei. Fiquei 7 dias, falei, Alan, me ajuda aí, cara. Não aguento mais. Então esse é o E a primeiro esposa pé. Tinha um Fit 1.4 E andou no ficou carro. igual a Isso sua. aí, isso Falou, aí. não, o carro é muito bom, É, legal, mas mas a decepção ela é no meio desempenho, lerdinha, né, e tal. Falei, calma, nós vamos resolver. Vamos resolver. Primeiro pé, então. Alguns carros da Honda vão ter mais espaço e pior, muito pior do que isso. Cada carro vem de um jeito. Isso é um troço maluco. Tem Civic R18 que na gasolina lá em Vila Velha está dando 14 graus. Tem Civic R18 manual mesmo SU que está dando 19. Tem carro que está dando 11,8 de AF, tem carro que está dando 12,5. Puxa vida. Então o resultado final, aonde você vai chegar, é sempre igual. O problema é que da onde você saiu vai ser diferente. Verdade. Como é que eu sento e explico isso para todo mundo?
É muito difícil. Cada carro vai ter um resultado. Porque é normal que a pessoa que está ligando, ela tenha conhecimento limitado disso. Claro, Sim. igual se eu for falar de neurociência, de... Sim, claro. Não é uma ciência exata. Não, a gente não tem conhecimento para isso. O cara fala um monte de termo técnico, a gente não entende. Sim. Entendeu? Segundo pé desse tripé. Então, primeiro é o espaço dentro da SU para escrever, cada carro está diferente e tal. Segundo, saber fazer. Eu sei que tem mais pessoas que sabem. Tem. Claro que não somos só nós que sabemos, Tem, cara. com Tem um certeza. monte de gente mega competente. Tem muito competente, é isso que eu ia Tá? falar. Então, a gente sabe o que faz. Só faz isso. Só faz isso. Às vezes o cara reclama. Porque o meu SI... Cara, você acha que eu não vou saber usar um ponto de ignição no SI original? Tendo feito o carro com turbo. O Venom foi feito há quanto tempo, cara? Só passou por mão de suicida, cara. De nego da final o dia inteiro. Os carros estão tudo aí rodando, cara. E como é que eu não vou saber? Eu não tô falando eu revirap, não. Tô falando qualquer pessoa que faz, que Muita passar esse coisa, tempo fazendo o que eu tô ser fazendo, certo. não dá, cara, pra você não aprender. Desde a década de Verdade. 80, Não dá pra você nos não carburados, saber, né? cara. Você tá sabendo o que você tá fazendo. É mais de 30 anos Tá? fazendo carro. Esse é o outro aspecto, que a gente sabe e tem muito mais gente que sabe. E o terceiro, você é reconhecido um excelente mecânico, cuidadoso, as coisas tudo limpinhas. Eu chego ali e falo, Daniel, tô com um Deixa eu problema pedir, grave. deixa eu pedir. Pede. Daniel, Deixa eu pedir usa pra isso ele. aqui, usa isso aqui. Daniel, Isso aqui, troque o meu pneu, por favor. Tem que trocar o pneu que furou. Vou te dar uma Aí você, ferramenta claro, para você é. trocar o pneu. Aí você Troca vai lá olhar, o pneu da CR-V, que é grandão. Você troca? Não troca. Não, Mas você é um bom mecânico. como é que você é um excelente mecânico? Não adianta. Ferramenta. Não adianta. A Key-Tuner é uma ferramenta no limite. Ela faz o que é absoluto. Ela dá todo acesso. Então, quando você junta uma SCU que tem um gap muito grande dentro dela para você chegar no limite do desempenho com segurança, junto do conhecimento e junto da ferramenta, não há para onde ir. Sim. Acabou, você chegou no limite. Cara, a CR-V 2007 a 11, eu tenho a minha agora, que é uma excelente vendedora de remap. Que quem anda, faz. O cara pode não fazer naquele momento, mas a semente fica na cabeça do cara. E quando o cara vai manobrar o carro para sair, eu falo, cuidado, não acelere, deixa só ir no embalo, porque aqui é meio apertado para manobrar. Você pode enfiar o carro Porque na parede. se o cara acelera, ele enfia o carro na parede. Teve um que fez e falou assim, cara, minha esposa bateu o carro, minha namorada bateu o carro, na garagem do prédio, muito apertadinho, ela deu uma pisada, E imagina o que é isso, que é o oposto do que as pessoas têm na CR-V, que eles reclamam. Então. Você dá no acelerador, ela parece Esse que dia ela tá eu mandei anêmica. um vídeo pro Guilherme, eu na estrada com a minha e uma do lado. Eu dei pé, ficou pra trás, aí eu falei assim, e aí Guilherme, o que aquele cara ali deve estar pensando, hein? Você, cara, Isso o cara não disparou. é importante dizer que isso não é, por exemplo, sensibilidade de acelerador. Não, Senão era mas- só você pegar aqui e colocar sensibilidade de acelerador. Lembrei o que eu ia resolvia. falar. Eu, no ponto de vista de leigo, né? Não sou tão leigo, mas não sei 10% do que vocês sabem dessa parte. Fiz na minha, e fiz no Accord, e fiz em um monte de carro aqui. E posso dizer, o remap não é só ganho de potência e torque. Eu acho que o menor objetivo nesse caso é isso. Eu também acho. Eu acho que é uma experiência completa. Porque Isso. quando A você fez... dinâmica ó, do carro muda. o único acorde que eu vi antes e depois foi o meu mesmo, Sim. que eu fiz. Você fez o carro, subiu o mapa, eu tava na rua, eu tava num outro lugar, subi o mapa, eu relei no acelerador, eu falei, nossa, o que é isso? O carro muda do momento que você começa a andar com o carro. Eu não precisei enfiar um pé para sentir. A resposta do carro de aceleração, o motor trabalha mais liso. Não é a mesma coisa, mas uma analogia seria você andar de comum a vida inteira e um dia você põe pod para ver o que dá. O Sim. carro muda. Muda. Você sente o carro muda. Vou te dar um exemplo da CR-V. E de ponto de ignição você entende. Eu gosto muito de pegar uma parte da aceleração da CR-V, que é 2.500 RPM de pé embaixo. Certo. Que é um ponto, por exemplo, que você usa muito e que ela é morta. Ela é Isso. morta. Eu sempre comparo um log com outro ali e eu sempre mando pro dono. Tem CR-V que está dando ali 2,5 graus de ponto. Nossa, cara. E essa CR-V muitas vezes vai para 10 graus. Às vezes o cara já está com borra ali em cima do... já está com carvão ali na cabeça do pistão. Então ela precisa de fato atrasar carro com 200 mil rodado e tal. Mas ela sai de 2,5 e vai para 8,5, 10. E tem CR-V que chega a dar 8 graus original. Essas vão para 15. Você imagina um carro, geralmente ela está dando de 4 graus a 5 graus. E esses carros vão para 11, 12.
Então você imagina um carro que é 2.500 RPM, que tinha 4 graus, estou dizendo um detalhe do remap, Sim. de 4 graus ali naquela área, e ele vai para 12 com toda segurança. Por que eu digo com toda segurança? Porque o Knock Control está me dizendo que está seguro. Sim. Tá? Então tudo isso estava escondido ali dentro do motor. Escondido ali dentro. Tá? Tudo isso. Eu não vou discutir com a fábrica o que, é que ela fez, cara. Eu não posso dizer o que fez, mas as pessoas me perguntam, cara, aqui, ó, esse cara que fez o remap dentro do hospital lá, falou, como esse carro não saiu assim? Isso teria vendido o dobro. Porque muita gente saiu da concessionária apaixonado no carro, mas foi usando, falou, poxa, cara, o carro não vem, o carro não vem, o carro não vem. Se ele tivesse saído desse jeito. Verdade. Com certeza. E hoje eu tenho que refazer as contas, mas há pouco tempo atrás ela estava grudada no Touring. A CR-V é o segundo carro que a gente mais faz. Você tá falando CR-V Turbo agora, não? Não, CR-V é igual a sua. De quantidade de carros feitos. Quantidade de carros feitos. Tá. E isso eu posso garantir, uma coisa eu posso garantir. Aqui na oficina Os de donos longe é pro CR-V. Conseguem ficar com o ganho que ela tem aspirado nesse motorzinho, que é infinitamente menor do que de um Touring. Touring você ganha 10 kg de torque, 11 kg de torque, turbo é turbo, né? 50 cavalos. Eles conseguem ficar mais felizes do que os donos de Touring. Sim. O dono de Touring fica muito feliz, mas ele espera. O dono da CR-V fala, cara, não tem mais solução pro meu carro. E tem. Sim. É porque o dono do Touring consegue sair da garagem com o carro original, né? A CR-V não consegue, Não consegue. Não consegue. É isso aí. Show de bola. E estraga o carro? O remap? Não, vou te explicar por que não estraga. Quando você quer estragar alguma coisa, aliás, quando a gente foi fazer o primeiro SI que a gente ia abusar, a gente subiu ele original no dinamômetro e só jogamos o reflash e vamos subindo a RPM. Vamos subindo. Por que vocês estão tentando fazer? Estão tentando quebrar. A gente precisa ver o limite. Para ver o limite. Quebrar. Pegamos o R18, metemos um Rotrex e vamos subindo a RPM para ver aonde ele quebra, por que ele quebra e o que ele quebra. Tá? E a gente foi fazendo isso. É reconhecido por preparadores americanos que lá, cara, o cara coloca V8 em Civic, eles são mestres em fazer de tudo. Eu vi o Bisimoto com aquela... Sim, com uma aquela CR-V, série K. Não é CR-V, cara, é uma Odyssey. Element. Uma Element. Acho que é uma Element, eu sempre uma confundo. coisa assim. Mas aí, é um J. 1000 cavalos. Tem uma que é com J também, que é 1.300 cavalos aí. que ele põe, cara. Então, por que a CR-V ou qualquer outro carro desse não vai quebrar? CR-V, por exemplo, limites seguros para motor, potência, eu vou dar em motor e torque também. Limites seguros para motor e para transmissão, 250 cavalos. 250 cavalos. Isso, com muita margem. Com 35 kg de torque. Caramba, é muito ainda, cara. Ela original é 150? Com remap, sei lá. Então, vamos lá. Aí o cara fala o seguinte, tem gente que diz que duas informações que não batem. São antagônicas. Tem gente que fala, não, isso não muda nada. Esse mesmo cara fala, e cuidado que vai quebrar a sua transmissão. Poxa, se não muda nada, como é que vai quebrar a transmissão? A transmissão ela tem que quebrar por causa de força. Por causa do esforço. Tá? A fábrica, e principalmente as japonesas Toyota e Honda, trabalham com uma margem absurda de segurança. Não é à toa que são os carros mais duráveis aí, né? Posso dizer o que eu estou tentando fazer, eu e o Guilherme? Vai sair caro. Quando acontecer, mas não aconteceu quebrando ainda. o Touring. Nós estamos tentando quebrar a transmissão do Touring. Caramba. A gente está vindo trazendo o quê? Torque para baixo. Torque. A gente está vindo trazendo, a gente não chegou ao ponto ainda não. A gente quer entender aonde ela quebra. Mas, cara, do jeito que a gente já usa esse carro, você vai andar nele depois. Talvez a gente já saia daqui e vamos dar uma voltinha nele. Você não vai acreditar o que um motor 1.5 faz. É um carro que está virando tração dianteira, com carrinho de bebê dentro, com tudo, pneu original 5.2 de 0 a 100. Você sabe como é que eu tô me sentindo? O dono de Opala nos anos 90. Porque eu tô Por quê? com um acordão 3,5 litros de motor, tomando pau de 1.5. Não, mas aí é outra pegada. Outra história, uma aspirada, outra história. Eu sei. Então, mexido. a gente também, junto disso, por que não quebra? Porque a gente tenta quebrar, cara. Eu fiz um R18, nós fizemos um R18 girar 8.500 RPM. Nem flutuar, não flutua. Flutua, a gente botou molinha. Mola dupla e biela, o pistão era original. Ia lá com o Rotrex, porque o 8.500. ponto da ideia não era ali, porque ali você sabe o que tem que fazer. Entendeu? O ponto é a parte física embaixo que faz força. Entendi. Isso. Tá? E outra Você vê coisa, não fazia potência 8.500. A gente fez para tentar insistir. Ele ia já...
Não era nem viável. Não. É para quebrar. Eu ainda lembro o dia que ele ligou. Aí, alô, oi, desceu a panelada. No dia que o carro quebrou, eu falei, cara, desceu tudo aqui, tá tudo no chão. Aqui, vem me rebocar. Finalmente quebrou. O motor tiçou tudo no chão. Tudo. Jogou pistão, biela, desceu. E a gente falou, poxa, finalmente, cara. 8.500. Não. Isso foi a 7.500 RPM. 7.500. A gente ficava semanas usando o carro. 7.500, meses, às vezes. Com turbo. Com turbo. Rotrex, na verdade. Mas com Rotrex. Turbo é compressão. compressão. Caramba. Então, com molinha original, com tudo. Ele desceu a panelada. A mola nós trocamos depois porque quando botou biela, aí trocou porque a gente sabia que iria flutuar a válvula. Porque o motor vai embora. Sim, deixar compressão ainda. Então, cara, respondendo ao nosso diretor querido Fred, Fred, além da fábrica deixar um limite a fábricas como Honda, como Toyota, muito grande, a gente leva lá no limite e não entrega o carro dessa forma para as pessoas. Só um detalhezinho técnico para falar aqui, tentar resumir rápido aqui. As coisas que podem destruir o motor. Força, e a gente sabe que força aguenta. Para você começar a ter risco, teria que dobrar. O dobro. Quer dizer, você vai subir ali 5% disso. Então, não reflete num carro que não é turbo. Não, exatamente. E outra coisa é rotação. RPM. Então, é o seguinte, quanto menos rotação, menos problema de fricção lá dentro, lubrificação e tudo. Sim. Entendeu? Então, o que as pessoas às vezes não entendem, se eu olhar essa televisão aqui como um gráfico de potência, eu converso com pessoas que eu acho a pessoa entende que o carro tem 150 cavalos, vamos usar a CR-V, o tempo todo. Não é. A potência ela vem 10 cavalos, 15, senão ela andaria sempre o tempo todo. É igual um disjuntor, liga e desliga. Né? Então, quando você tem pouca RPM e pouca potência, aquele motor ele roda 1 milhão de quilômetros. E isso é uma dificuldade que a gente tem para explicar para o cara. O cara fala, quantos cavalos que ganha? Isso aí. Na CR-V, para quê? Não é o problema é aquele trabalho. E a informação que a fábrica dá é a potência máxima, que só ocorre de pé no fundo, perde 7.000. Então o que acontece? Quando é que um dono de CR-V vai andar 7.000? Nunca. Quando você pega, eu estou apontando a televisão que eu imagino o gráfico aqui, né? Que ele vem escalonando e subindo, né? Ele sai lá de baixo RPM para alto RPM e vem subindo. Quando você tem aqui a parte de você está com baixo RPM e baixa força, se você aumentar 20%, você vai achar o carro maravilhoso, só que aquilo ainda está muito abaixo. Não vai comprometer em nada. Por exemplo, se você subiu num ponto onde o carro tem 20 cavalos, você subiu para 30, que é onde ela é ruim, você ganhou quanto? De 20 para 30? Ganhou 50%, 50%, né? 50% em cima dos 20, né? Sim. Pois é. Então, cara, você vai andar no carro, você, que isso, cara, mudou demais. Mas você está com 30 cavalos num motor para 150, porque ele foi feito para 150. A transmissão, teoricamente, foi feita para 150, foi feita para muito mais. Exatamente. Então, cara, essa que é a explicação da coisa. Você tem potência onde ela não tem potência. E essa potência que você tem a mais, ela ainda está muito abaixo dos 150 cavalos. E é o que o dono do CR-V quer. Que vai resolver o problema de torque. Então, por que não vai aumentar 1 desgaste ou quebra? Porque aonde ele está trabalhando potência é onde ele não tem potência. Por isso que não interfere em absolutamente nada em desgaste ou quebra. Já nosso produtor. Eu, como administrativo aqui, né, eu escuto muito o pessoal falar assim, e eu não quero tirar esse remato. Tem como tirar? Existe essa possibilidade? Com toda certeza, sem custo. Porque a calibração original que vai estar dentro do carro, ela está na nuvem. Ela já está na nuvem, ela é do part number. O que volta, quando a gente volta a calibração, não é nada genérico, é exatamente o que está lá. É exatamente a da Honda. É atrelada àquela então, central. Quando eu plugar aquela mesma Keytuner, aquela ECU vai falar, opa, eu reconheço essa Keytuner. E ela já sabe que é ECU. Ela já sabe que é aquela ECU. Quando eu vou botar lá, Return to Factory, voltar para a fábrica, ele vai estar voltando. Inclusive, ele nem pode voltar de outra ECU e nem nada genérico, porque não funciona. Entendi. As chaves só funcionam se for a calibração original do carro. Agora, mais um detalhe. Então, todos os carros que foram feitos têm os seus backups feitos lá.
sabe quantas CRVs já voltaram? Nenhuma. Nenhuma. Porque Ninguém é louco, ninguém é louco pra fazer um isso. processo, às vezes o cara for vender, como é um processo Mas igual mas da isso Honda, é um- pra que ele vai não- tirar? ele Porque não- funciona igual original, não tem por que Então, tirar. Se o cara fez uma adaptação, um negócio genérico, às vezes ele tem que tirar. E isso não, você está tirando Mas todo esse esse CRV, se benefício. o cara tirar pra vender, ele não vende. Ele não vende. Vamos lá, nosso produtor aí, mais alguma pergunta? Ó, que eu me lembre, não. Cara, será que a gente conseguiu fechar com 35 minutos esse podcast? Vou chutar 39. Rapaz, que bom, cara, que bom. Cara, eu mas- tenho certeza de uma coisa, teria milhares de papo aqui para falar. Sim, eu sei. Pô, esses caras. Onde que tá? Tá ali? Esses caras viajaram. Pô, eles acordaram 5 horas da manhã, cara, Foi. pra vir aqui. Quatro. E ainda. 4. Foi isso aí. 11 horas da manhã. 11 horas da noite. Ontem eu tava trocando mensagem com o Guilherme. Eu fui dormir e ele ainda me mandou mensagem depois e ainda viajou até duas aqui. horinhas. Isso aí. Então, Dormi e os caras 2 estão horas. aqui. Então, é uma, como eu falei no início, é uma satisfação muito grande, ainda mais por esses detalhes ainda, né? O cara tem a disposição de conversar com a gente depois num dia cansadíssimo. O Ebenezer tá ali, sim, sabe, igual o Frajola quando vê os passarinhos rodando assim. Rapaz, eu vim, ainda não dirigi não, eu vim no banco de trás, é o Trabalhando. car office, eu tenho home office, eu é vim o car office. resolvendo que é sexta-feira, eu vim respondendo os outros, ligando o telefone, e o Alan praticamente 1.000 quilômetros dirigindo, Nossa, o tempo então todo, depois de praticamente tudo não bem. dormir. Então já tá bom. Mas já- valeu demais aqui agora. Valeu mesmo, trocamos uma ideia fantástica aqui, nem vimos o tempo passar. E a ideia do podcast é essa mesmo: é mostrar a história da Heavy Rap. E eu tenho certeza que vai servir de inspiração para muita gente também aí, que de repente quer seguir ou que busca um objetivo na vida e assiste essas histórias aqui como o incentivo. gás pro cara ir lá e fazer, né? Então, Legal. Isso aí. muito obrigado por vocês terem vindo aqui. E... Ah, nós esquecemos de uma coisa, diretor. E o objeto? Exatamente. Vai estar Tá lá dentro do carro. dentro do carro. Tem que ir lá dentro do pegar. carro. Você mostra depois pro Eu pessoal mostro depois, aí o que então. que a gente é. Eu mostro depois então. Ué, se quiser eu posso pegar o Ebenezer aqui, ó, pra poder ir lá pegar. Mas tem que Esse ser da sabotado? Heavy, tem que pegar você, tem que tá abrir certo, a... Não, então tá tá bom. separadinha lá. tá Então ali você separadinha, pega é. depois aqui, pá, e mostra coloca. Eu boto na certo. mesa e boto na edição, então. A gente quer agradecer também, cara, o convite. É sempre um prazer. A gente também chamou o Ebenezer para estar junto, né? Nesse momento especial. A gente está vindo aqui, está vindo encontrar o pessoal, os amigos dos Tourings. E a gente quer brindar, assim, para finalizar o processo aqui, te levando para você conhecer o T300. Então vamos dar uma volta nele agora. meu Deus do céu. Coisa boa. Depois Isso você aí. Todo conta, prazer. depois você Isso aí. conta pra galera aí como é que foi. Depois eu conto a experiência, com certeza. Tá bom? Gente, muito obrigado então. Valeu. Grande Show. abraço. Vou finalizar ali e vocês Show. finalizam lá depois. É isso aí, pessoal. Terminamos mais um episódio fantástico aí do Podfire. Muito obrigado a todos que acompanhou até aqui. Se você acompanhou até aqui, você é um guerreiro. Nós queremos você no nosso canal, dando like Foi aí, demorado. tá bom? Grande abraço e até o próximo. Você lá agora. Eu tenho que dar minha despedida, assim, nesse nível, cara. Porra, vai. Deixa eu virar, é ela que tá falando ela comigo. ali. Galera, ó, agora sem brincadeira, muito obrigado. Mesmo quem assistiu só um pedaço e tá vendo só o final, parece que vai ser disponibilizado partes, né, aí do vídeo, Inteiro em partes, obviamente, né, porque é um assunto que de repente alguém tem mais interesse em outro, mas o que a gente quer dizer é que tudo que a gente falou aqui é de fato o que a gente sente. É muito bom tratar isso com um amigo na frente da gente. Não é uma pessoa que nos chamou para entrevistar para alguma coisa muito dura, né? Muito reta. Ó, o que é isso? Isso é isso, 2 mais 2 e 4. Não, é uma conversa de vida. A gente falou da nossa história aqui, como a gente chegou até onde a gente chegou, e a gente de fato espera que vocês possam ter aproveitado alguma coisa aí dentro desse mundo fantástico que você que está assistindo com certeza também vive, que é o mundo do automóvel, o mundo do motor. Isso aí. Falou, meu querido. Valeu. Obrigado. Vamos aqui, ó. Grande abraço. Massa. E vamos lá andar nesse carro aí. Vamos Vamos lá lá agora. agora. Vamos lá agora. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau. 3, 2, 1, corta.